fechada com você, fechada com a verdade. Chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. É dia de decisão. Primeiro jogo 1-1. Novo empate vai para pênalti. Quem ganhar leva. Esperamos que seja a Ponte Preta. 7 da noite, a bola vai rolar. E aqui na Bandeirantes começa agora o show de bola. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara,
Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. E Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifruti. Acesse aromadazervas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Oi, Vladimir, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço ao amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Macaca. Jogo decisivo, hein? Vale vaga na semifinal, vale sequência na briga pelo acesso à Série 1 do Campeonato Paulista. Depois de empatar contra o Comercial, 1-1 no Palma Travassos no último sábado, a Ponte precisa da vitória. O novo empate leva a decisão para os pênaltis. A Macaca tem mudanças forçadas, obrigatórias, né? Já que Pablo, Diego e Gé foram expulsos na partida contra o Comercial em Ribeirão. O Guipira e o Cássio Gabriel entram nos seus lugares. Também a mudança por opção tática, técnica do técnico Hélio dos Anjos. A saída do Everton, a entrada do Luiz Felipe. E o Arthur, recuperado de contusão, voltando para a esquerda. O próprio técnico Hélio dos Anjos volta ao banco de reservas depois de cumprir suspensão. Com mudanças, com grande público, com expectativa positiva, a Ponte está pronta para encarar o Comercial daqui a pouquinho, Batista. Informações do Comercial, o bafo na Bandeirantes, Vladimir. Time com a pior campanha entre os 8 classificados, pior ataque do Campeonato Paulista da Série A2, mas comemorou o ponto conquistado, o empate conquistado lá em Ribeirão Preto contra a Ponte. O time chegou domingo a Campinas, concentrado de forma total para esta partida. O técnico Roberval Davino mantém o mesmo esquema precavido, esquema 3-5-2, mas faz 3 mudanças, 3 alterações no time titular com relação à equipe que jogou no sábado. Renan Barcelos volta de suspensão no meio-campo no lugar do Romário, Lineker no lugar do Vitor Ceará e Cadu Baroni no lugar de Adriano Luiz. A expectativa do Comercial é surpreender a Ponte hoje e buscar a classificação à semifinal do Paulista da A2, Batista. Os comentaristas vão falar daqui a pouco. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço a você, um abraço a todos da equipe, em especial também um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, ontem, então, Água Santa e Red Bull Bragantino 1-1, Água Santa está na final porque ganhou nos pênaltis 4-2, Igor Vinhas. Último jogo dele na Ponte, quando a Ponte foi rebaixada 2-2 contra o Ituano. Ontem pegou pênalti de novo, hein? Pegou pênalti, público 11.507. Então a final, Palmeiras e Água Santa, só no outro final de semana, lá pro dia 2 de abril. Serão 2 jogos, segundo dia 9. O Palmeiras decide em casa, o Água Santa vai decidir onde vai jogar. Ainda vai ter reunião na federação. Os caras do Água são amigos dos caras da Vila. Você vai ganhar na Vila, tá em casa. Ontem o Água Santa nem aluguel pagou, só pagou taxas. São amigos, né? Quem sabe na Vila joga o Água Santa. E o campeão ganha 5 milhões. O vice-campeão ganha 1.650.000. E o patrocinador do Palmeiras, em caso de vitória, vai pagar mais 4 milhões. São aí os bem abençoados da Tia Leila. No Taça Independência, a final é domingo, São Bernardo e Mirassol, 16 horas, se der empate é pênalti, o campeão então ganha 400 mil, o vice 200. Estaremos acompanhando, olha a semifinal, hein? Hoje saem 2 semifinalistas, do Majestoso sai um, outro vem de Bauru, 9 da noite, Noroeste, e Velo Clube. Em Rio Claro foi 1-0 para o Noroeste. Noroeste em casa joga pelo empate. Amanhã, 18 horas, Grêmio Novo Horizontino recebe o Oeste. Foi 1-0 para o Novo Horizontino lá em Barueri.
E 20h30, Piracicaba tem 15 Santista. Lá em Santos foi 2-1, 15, joga pelo empate. O Novo Horizontino joga empate, os dois em casa, jogando pelo empate. Então até amanhã, vamos conhecer aí os semifinalistas. Meus amigos, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Bandeirantes! Quem sabe disso? Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma.
na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado também a arbitragem aqui na Bandeirantes para Brasitone. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, para tentar chegar à primeira divisão do Campeonato Paulista, voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, a Ponte precisa passar pelo Comercial. Vem a campo, escalado pelo Hélio dos Anjos, o time da Ponte com Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. Matheus Silva, 4. Fábio Sanches, 27. Arthur, 15. Leonaldi, 5. Amaral, 8. Mateus Jesus, 20. Elvis, 10. Cássio Gabriel, 21. Gui Pira, 17. Repito, o time da Ponte. Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. Matheus Silva, 4. Fábio Sanches, 27. Arthur, 15. Leonaldi, 5. Amaral, 8. Mateus Jesus, 20. Elvis, 10. Cássio Gabriel, 21. Gui Pira, 17. No banco, Hélio dos Anjos terá Luan, 30. O Everton, 2. Edson, 3. Felipinho, meia dúzia. Dudu, 7. Eliel, 9. André, 11. Thiago, 13. Jean Carlos, 16. Diogo Mora, 18. Júnior Tavares, 22. E Ramon Carvalho, 23. Bandeirantes! Salve Comercial, criando nome de presença imortal. Glória do Brasil. Oitava campanha do campeonato, 4 partidas sem vitória, pior ataque do campeonato, mas vivo na competição. Comercial quer surpreender a Ponte, vem a campo com Matheus Almeida, 1. 3 zagueiros, Luiz Eduardo, 4, Thiago Moura, 20, Hilário, 23. Luiz Roberto é o 2, Renan Barcelos, 16, Guilherme Pitbull, 8, Lineker, 28, Boré, meia dúzia. Cadu Baroni, 30. Wendel, 9. 1, Matheus Almeida. 4, Luiz Eduardo. 20, Thiago Moura. 23, Hilário. 2, Luiz Roberto. 16, Renan Barcelos. 8, Guilherme Pitbull. 28, Lineker. Meia dúzia, Boré. 30, Cadu Baroni. 9, Wendel. No banco, Valdavino terá à disposição Jefferson Souza, 12. Maicon Douglas, 3. Romário, 5. Túlio, 7. Alain Mineiro, 10. Adriano Luiz, 11. Vitor Ceará, 15. Rafael Ebiapino, 17. Luqueta, 19. Wagner, 25. Brian, 26. E Lucas Serafini, 27. Arbitragem do jogo. Árbitro FIFA, Luiz Flávio de Oliveira apita o jogo. Assistente 1, Marcelo Carvalho Vangassi. Assistente 2, Miguel Catanel Ribeiro da Costa. O quarto árbitro é Leandro Carvalho da Silva. E no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora. É tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O que me deixa tranquilo, digamos assim, é a escalação do Luiz Flávio de Oliveira apitando o jogo. Um árbitro experiente, acostumado com decisão. E hoje vai ser um jogo realmente de muita tensão, né? O jogo terminou empatado na primeira partida lá em Ribeirão Preto. A Ponte, na minha opinião, tem condições de passar.
Contesta aí uma escalação ou outra, questão do Cássio Gabriel, mas a gente vai ter que ver aqui qual o posicionamento, né, que preparou o Hélio dos Anjos. Deixa eu dar relevo aqui, cara, tô achando bonito demais os mascotes da Ponte Preta, a grande maioria com síndrome de Down. Olha que legal isso, uma atitude maravilhosa da diretoria, fantástico, emocionante, eu acho que é a palavra. Parabéns aí ao pessoal do marketing que teve essa ideia, muito legal mesmo. Parabéns a todos. Então, voltando ao jogo, essa questão do Cássio Gabriel. Eu teria escalado o Eliel, sem dúvida nenhuma, mas assim, a gente precisa ver a bola rolar para ver o posicionamento, qual que é a parte tática do time da Ponte, como que o Hélio dos Anjos armou esse time para tentar surpreender a equipe do Comercial. A Ponte, tecnicamente, é melhor, na bola é melhor, mas aí envolve uma série de coisas, né? E o emocional, para mim, é o ponto chave para esse jogo. A gente percebeu o time lá em Ribeirão, passou um pouquinho do ponto novamente, né? O Gé dando um pontapé no cara, o Pablo Diego dando um carrinho, o pessoal questionando demais, o pessoal não estava legal. Então tomara que hoje o Hélio tenha sido ali no ponto, né? Essa pilhagem tenha sido no ponto para que a Ponte possa conquistar. É uma vitória simples para ir à semifinal. Eu estou muito confiante numa vitória da Ponte. E você, Tigrão, o que espera para esse jogão de bola? Eu espero que a Ponte tenha noção da importância do jogo e tenha se preparado técnica, tática e fisicamente na mesma proporção que tenha se preparado também emocionalmente. É um jogo duro. É um jogo onde o Comercial, que foi o 8º colocado e fez 19 pontos contra a líder, que foi a Ponte, 36, aqui dentro dos domínios da Ponte, é evidente que o Comercial vem como franco atirador. É lógico que ele, dentro até da sua consciência de limitação, entra mais tranquilo e joga toda a responsabilidade no colo da Ponte e vai tentar a todo momento, obviamente, não deixar a bola correr com naturalidade. Vai tentar fazer com que o jogo não seja um jogo franco, aberto. Vai tentar dar uma segurada na própria Macaca para que ela não consiga imprimir talvez o ritmo que deseja. Então, a gente espera que esse condicionamento emocional da Ponte seja algo realmente muito equilibrado para o jogo de hoje, para que não aconteça o que aconteceu lá em Ribeirão, onde o time foi prejudicado no jogo de lá e para o jogo daqui também. Quanto ao time que o Hélio escala, a gente vinha aí conjecturando desde o último sábado, né, na nossa programação inteira, e eu acho que o mais correto seria no lugar do Gé o Eliel e no lugar do Pablo Diego a presença do Guipira. Gosto muito do Dudu Ratamoto, que está no banco hoje. Lá em Ribeirão ele não estava. Mas é uma questão de detalhe. Eu acho que a Ponte vai tentar valorizar a posse de bola, vai tentar valorizar o remate de fora da área, porque quando você joga contra um time que vem com 3 zagueiros, com 3 volantes, às vezes 2 volantes e um volante barra meia que marca, é difícil entrar tabelando, é difícil furar esse bloqueio. Então o arremate de fora é sempre muito importante e o Cássio Gabriel arremata. Então são detalhes de uma partida de futebol. Gosto do início, desde o início, da presença do Luiz Felipe. É importante a volta do Arthur. Eu acho que a Ponte tem tudo para ganhar um jogo. Ela é favorita. Se não perder para ela mesma, ela sai daqui classificada após os 90 minutos e sem pênalti. Vai rolar a bola no Moisés Lucarelli. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E atenção.
Atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Começa a decisão, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Majestoso, ali tentando a passagem, o time do Comercial, a ponte se fecha ali a partir da metade do campo, retoma, mas toca para fora, para a linha lateral, Leonaldi, é relevo lateral pela esquerda, vem para a bola Boré para fazer a cobrança. Esse time do Comercial tem dois laterais esquerdos, Renan Barcelos e Boré, portanto uma dobrada de laterais. Vem Elvis, domina, tentou a passagem, vem por dentro para dominar, Guipira para Arthur, partiu lá pela esquerda, meteu o pé canhoto no cruzamento, a bola desviada, vai fora, pela linha de fundo em escanteio, primeiro escanteio do jogo, escanteio para Macaca, Vladimir. Na descida do Arthur, né, que é muito bom nesse apoio ao ataque, fez o cruzamento, a bola explodiu no Guilherme Pitbull, linha de fundo, escanteio, Elvis vem na bola. Elvis vem pra batida na cobrança de escanteio. Zagueirada da Macaca na área. Partiu Elvis, pé direito, levantou, subiu, toque, vai embora. Matheus Jesus. Segunda trave, saiu, é tiro de meta para o Comercial bater, Vladimir. E ficou sentindo ali o goleiro do Comercial, Matheus Almeida. Houve um choque não faltoso. O árbitro já foi ali pedir pro goleiro se levantar. Já apareceu como elemento surpreso, o Matheus Jesus não alcançou a bola. É linha de fundo, tiro de meta Comercial. Daqui a pouco os comentaristas vão falar, mas me parece que essa vai ser a tônica do jogo. Matheus Jesus mais avançado, jogando quase que como um centroavante. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para a grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. E aí, qual é o babado aí, hein? Ok, Jornada Esportiva Bandeirantes, majestoso com Batista, Tigrão, grande equipe, Greg Zorzinho conosco também. Estamos com 1 minuto e 30. A Ponte acabou de cobrar o escanteio com o Elvis e o Matheus Jesus perdeu no segundo pau, hein? Perdeu no segundo pau, agora a bola está parada, o goleiro pronto para bater o tiro de meta, mas fica negociando com o juiz, né? Fica com medo um tempo aí. Aqui está o Moisés Sucarelli, vem o time do Comercial para afastar, domina pela esquerda, em Cadu Baroni, partiu na velocidade, arranca pela esquerda, bem na marcação Luiz Felipe, deu o bote, tomou para o time da Macaca, bate de perna direita para Matheus Jesus, opa! Entrada forte de Luiz Eduardo, falta, árbitro marcou, mandou seguir o jogo e arremesso lateral. É pela esquerda, favorável ao time do Comercial, vem para a bola se preparando o Boré. Boré está autorizado pela esquerda para fazer a cobrança. Toca o jogo na frente, o time da Ponte tenta a retomada, não consegue. Comecinho da partida, placar de 0-0. Cartão amarelo para Matheus Almeida. Matheus Almeida do Comercial, portanto, amarelado. Bola para fora, Boré vem para a cobrança de arremesso lateral. Ele solta o jogo lá pela esquerda, meteu o pé canhoto, a bola foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta no campo de defesa. Tiro de meta para o time da Macaca bater, Vladimir. E já foi batido ali pelo Kaique França, né? Reforçando, portanto, o Matheus Purceira, goleiro do Comercial, recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados.
Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas ervas.com.br. E vem a ponte, Leonaldi. Domina, faz a parede. Agora voltou Elvis. Abriu lá pela direita. Cadu Baroni recompondo lá atrás. Tira a bola. Vem pela direita. Luiz Felipe. Ele veio na trombada com Renan Barcelos. O árbitro parou, marcou a falta no campo de defesa para o Bafo. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Luiz Roberto desce lá pela direita, traz o time do Comercial para o ataque, rola curtinho na perna direita para fazer o passe para Barcelos, centralizado, ele protegeu e abriu lá pela esquerda, parte o Cadu Baroni pela lateral da grande área, Luiz Felipe vem, tirou, reclamou da falta, Baroni pegou, bateu pro gol, Kaique França, subiu, caiu com ela, dominada e sem rebote, Vladimir. Sem rebote, subiu bem para ficar com a bola, mas a defesa da Ponte parou, reclamando, pedindo falta. O árbitro disse que não aconteceu, o cruzamento foi feito, mas o Kaique Soberano ficou com a bola. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Vem a ponte, Arthur foi dominar, a bola deu na canela dele. A torcida entende o momento, aplaude. Aliás, o Arthur teve o nome gritado antes do início da partida aqui no Majestoso. O carinho do torcedor com o lateral esquerdo, que não esteve em Ribeirão Preto, tinha um desconforto muscular no adutor, mas se recuperou, treinou e está no campo de jogo. E a Ponte tem a seguinte configuração. Ela joga com o Cássio Gabriel do lado direito, com o Guipira do lado esquerdo, e solta entrando ali centralizado o Matheus Jesus, com o Elvis chegando, encostando nos três, né? Esse é o expediente tático da Ponte. E a pergunta também que eu gostaria de fazer é o seguinte: o Matheus Almeida, goleiro do Comercial, com 1 minuto e meio tomou cartão amarelo por prática de cera. Então, se ele fez cera e tomou cartão amarelo, ele não pode fazer mais. Porque se deu cera por amarelo, ele fizer cera de novo, tem que dar amarelo de novo. Aí vamos ver se o Luiz Flávio tá com esse gás todo, com essa personalidade toda. Domina Arthur, rola o jogo, o time da Macaca vai saindo, jogando lá atrás. Vem Fábio Sanches pela metade da zaga, solta o jogo pela direita, Matheus Silva. Na frente para Cássio Gabriel, ele rola curtinho para Luiz Felipe, devolveu para Cássio Gabriel, passe errado para a linha lateral. E arremesso no campo de defesa para o Comercial. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifruti. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 9 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois dessa falta, eu sigo com o giro do placar. Falta para Macaca na lateral do gramado. Vai para a bola Elvis para fazer o erguimento na área. Os pontepretanos vão se metendo ali na entrada da área. Momento de expectativa. Autorizado. Homem da bola parada, Elvis. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área. Chega lá atrás para tirar a face defensiva do time do Comercial. A bola caiu pela direita. Vem Leonaldi, tentou fazer o passe para o Elvis. Errado, vai para fora. E arremesso lateral para o Bafo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Lendário estádio majestoso aqui, Ponte Preta 0, Comercial 0. Alô, alô, Eto Pinheiro. Olha, amigo Batista, do majestoso Delvec Família, muito obrigado. E da Grécia de Atenas, o final 6474, nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui no estádio, vereador Antônio Flores. Alô, Flores, grande abraço. Ele está aqui no estádio e curtindo o futebol com a Deise. Deise, esposa do Flores, está apostando no placar de 2-0. Grande abraço, amigo, muito obrigado aí pela audiência aqui na Bandeirantes. Domina, vem Arthur, pé canhoto, levantamento cruzado na área. Chega pra tirar, afasta Luiz Eduardo, tira. Vai embora pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pra Macaca, bater o Vladimir. O Luiz Eduardo, pra onde estava virado, colocou a cabeça na bola, escanteio. Elvis mais uma vez vem no cruzamento, Batista. Autorizado, Elvis cobrou o escanteio, levantou na área, vem Matheus Almeida, dá um tapa na bola, tira, ela caiu pela direita, Cássio Gabriel levou o pé direito, cruzou na área, Matheus Silva de cabeça, a bola vai embora por cima. Grandalhão enfiou a testa, a bola passou por cima do gol com relativo perigo, tiro de meta para o Comercial Vladimir Catarino. O Matheus Silva que fez o gol, né? O primeiro gol do jogo da Ponte lá contra o Comercial, desta vez subiu para fazer o cabeceio, mas cabeceou por cima, tiro de meta, Bafo. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Luiz Felipe domina pela ponta direita na combinação de jogo com Cássio Gabriel, voltou no Luiz Felipe, ele prende, recua, toca o jogo, vem para Matheus Silva pela meia direita no campo de ataque, centraliza a jogada para Amaral. Amaral domina, gira o corpo, vem para dentro do círculo central, abriu bem pela direita, Cássio Gabriel dominou, a bola subiu, ele matou no peito, tocou para Leonaldi, tentou o passe centralizado, vem para Arthur pela meia esquerda, na área partiu Guipira, balançou, pé canhoto, bateu, tira! Afasta Hilário, a bola foi embora pela linha de fundo, tirou o zagueiro, escanteio para Macaca bater! O Guipira ia se enrolando com a bola, mas conseguiu concluir, chutou em cima das pernas do Hilário. Linha de fundo, outro escanteio de novo, Elvis vai cruzar. Elvis partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, passa por toda a extensão da pequena área e vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta no campo de defesa. Tiro de meta, pertence ao time do Comercial. Alô, Luiz Cirilo, Luiz Henrique Cirilo. Grande abraço, muito obrigado pela audiência, vereador Luiz Henrique Cirilo está aqui no estádio também curtindo o som da Bandeirantes. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Domina Guipira, vem por dentro, partiu, opa! Falta nele, Hilário veio nas pernas do Guipira. Ele já ia ganhando com o corpo à frente, mas tomou a trauletada por baixo. Falta para Macaca bater Vladimir. Falta clara, né? Não tem nem o que reclamar o time do Comercial. O zagueiro foi nas pernas ali do jogador da Ponte e derrubou. E é uma falta muito perigosa, Batista, porque ela é bem central. Alguns passos ali na intermediária, arma sua barreira o goleiro Matheus Almeida. A Ponte de bola parada, tá lá o Elvis, também tá por ali o Matheus Jesus. Oportunidade da Macaca abrir o placar, Batista. Um pouquinho mais, jogador vertical indo no sentido do gol, recebe uma falta por trás. Pô, o Luiz Flávio tá passando pano demais, pô. Lance pra cartão amarelo. Tá com brincadeira, né? Tá querendo perder o controle do jogo.
Falta para Ponte Preta bater. Na bola Elvis, o homem da bola parada. 3 homens, 4, 5 na composição da barreira. E uma pequena barreira da Ponte ali à frente da barreira do time do Comercial. Partiu Elvis, pé direito, bateu por cima do gol. Passou perto, passou a meio metro acima do travessão, é tiro de meta para o Comercial bater o Vladimir. É perigosa, como sempre são as cobranças feitas pelo Elvis, mas ele tirou um pouquinho para cima ali do travessão, apenas tiro de meta Comercial. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Comercial 0. Olha, o Luiz Souza também está no majestoso. Nosso muito obrigado. Só um minutinho, Edu, vem embora. Guipira dominou, arrumou. Pé direito para Amaral. Preparou o tiro. Prefiro o toque para Elvis, de perna direita, Guipira. Tocou de cabeça lá atrás, chegou Luiz Roberto para afastar Guipira. Ofereceu o peito para a bola, dominou e tocou. Rolou, tocando para Amaral. Amaral recua tudo, vem para dentro do círculo central com Matheus Silva. Para Elvis, ele domina, faz o jogo pela meia direita. Vem na bola Cássio Gabriel. Para Leonaldi, tentou o passe, errou, tira. Luiz Roberto afasta. Reboteada, a bola vai sobrar com Cássio Gabriel de cabeça. Ele recua para Matheus Silva no campo de defesa. Vai começar tudo de novo lá atrás com o time da Macaca. Eu sigo com você, diz aí, Edu. Olha, do majestoso Luiz Souza, muito obrigado pela audiência. 9 da noite, daqui a pouco em Bauru, Noroeste, Velo Clube, no jogo lá em Rio Claro, foi 1-0 para o Noroeste. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É tempo de análise. Gleger Zorzin, 17 primeiro tempo. E o começo da partida, movimentação inicial até aqui, 0-0, Gleger. Gosto do posicionamento da Ponte, gosto da atitude, da estratégia. A Ponte pressiona, tem a bola. Aquilo que eu dizia no início. O ideal é a Ponte ficar com a bola. Precisa de uma vitória simples. E para mim a Ponte está bem no jogo e faz um bom primeiro tempo. Guipira domina pela esquerda, se mete no campo de ataque, passou Arthur pedindo. Guipira prendeu, prefere o toque atrás pela meia esquerda, vem para Amaral, centraliza, vem no corredor com Leonaldi. Abriu na ponta direita para Luiz Felipe, encarou no mano a mano, pé canhoto, cruzou na área, pé direito, Cássio Gabriel bateu em cima da marcação, tira lá atrás o time do Comercial e vem para o contra-ataque. O Wendel, o homem que marcou gol de pênalti lá em Ribeirão Preto. Ele passa pela marcação no Matheus Silva, avança no campo de ataque, o árbitro manda seguir, o Comercial queria a falta, domina Lineker, recolhe dentro do círculo central, bola aberta pela esquerda, se manda no campo de ataque, vem pela esquerda, trabalha Cadu Baroni, recua tudo, toca no campo de defesa para Hilário, ele abriu na lateral para Luiz Roberto, pela direita, ultrapassa a linha da metade do campo, solta o jogo para Guilherme Pitbull, de pé direito, lançou na frente, vem para a bola, partiu, vem para o jogo. Não está valendo nada porque o Bandeira já levantou o instrumento. Olha aí, saiu jogando errado o time da Macaca, do Wendel, dominou, tentou centralizar, tira lá atrás, afasta Leonaldi. Bola pela direita para Cássio Gabriel, ultrapassa a linha na metade do campo para Matheus Jesus. Ele recebeu a falta por trás, o árbitro não marcou. E sobrou pela esquerda, bate na bola Boré, levanta, ele aperta a canhota lá atrás, tira o time da Macaca, volta, reboteada, a bola vai sobrando com o time do Comercial, Thiago Moura, ele recua, vem lá pela direita, Luiz Roberto toca o jogo para Hilário, vem no campo de defesa, batendo direito, empurra a jogada, vem com Lineker, recua no campo de defesa, vem para Luiz Eduardo, batalhou pela posse da bola, Matheus Jesus, veio Cássio Gabriel, conseguiu ganhar, ele rola a bola
por dentro, vem chamando o Leonaldi dali com o Elvis. Lançou lá pela esquerda, vem Arthur, mata, domina, parou na frente da marcação. Procura a melhor colocação, todo mundo marcado, recua para Elvis, dali para Leonaldi, centralizado. Pela direita para Matheus Silva, na frente para Cássio Gabriel. Abriu boa bola, Luiz Felipe passou pela marcação, vai no fundo, cruzou na área, Matheus Jesus vai fazer, bateu! Defendeu Luiz Roberto! Luiz Roberto embaixo das traves. Matheus Jesus de dentro da área, quase na marca no pênalti, bateu de canhota. Luiz Roberto salvou o gol. Salva o Comercial. Evita o gol da Macaca. Luiz Roberto Vladimir Catarino. Você foi perfeito, Batista. Uma defesa do Luiz Roberto. Estava ali, debaixo da trave, praticamente em cima da linha. O goleiro já tinha ido no lance, no chute do Matheus Jesus. O Luiz Roberto de peito impediu que ela entrasse. Passou perto a Ponte de abrir o placar. Domina o time da Ponte lá pela esquerda. Elvis perdeu a bola. Recupera o time do Comercial. Pitbull saiu jogando errado. Vem pra bola. Leonaldi, uma bomba. Pegou, largou. Matheus Almeida em 2 tempos. Chute de longe da intermediária de Leonaldi. Pegou em definitivo na segunda, Vladimir. A bola veio rasteira. Essa bola é perigosa, né? Por isso, em 2 tempos, fez a defesa. Não deu o segundo rebote, o goleiro do Comercial. Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Oi, Gleger, fala que eu te escuto. Você não perguntou, mas o grau de dificuldade da defesa... Vem Guipira, dominou, partiu em cima da marcação, perdeu, recupera, vem Wendel, perdeu o Matheus Silva, tira, toma dele, toca pra fora, pois não, diz aí, Kleger. Grau de dificuldade da defesa do Luiz Roberto, 8,25. Verdade, não chamei porque normalmente te chamo pra defesa de goleiro, mas foi uma defesa, né? Pô, mas foi uma defesaça, né? Defesaça. Em cima da linha, como diria Valdemir Gomes, tomou o gol e destomou. Que coisa, hein? Olha aí, Gleger e Tigrão comendo a farofa no mesmo prato. Sobrancelha arremessou pela direita, Luiz Felipe para Leonaldi, ele recua, vem pra bola, domina, ajeita, tenta levar Amaral, a marcação chega, ele toca de lado, chamou Fábio Sanches, ingressa no campo de ataque para fazer o passe, lateralizando a jogada com Arthur, para Guipira, partiu lá pela ponta, está impedido. Subiu a bandeira, marcou impedimento, Guipira não estava na banheira. Mas esta banheira aí não é a boa não, hein, Vladimir? Não é a boa não, né? Agora com o VAR, o assistente demora um pouco para marcar o impedimento. Apenas quando a jogada é concluída, ele marca. Foi o que aconteceu nesse lance do Guipira. Eu acho uma bobagem absurda. Se o cara tá impedido, por que tem que esperar o cara tocar na bola para marcar um impedimento? São coisas no futebol que eu não consigo entender. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Placar de 0-0. Alô, você que está curtindo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí pra nós. Manda um joinha aí pra nós. Gosto demais de receber like. Muito obrigado aí pela audiência. Você que está no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para Ribeirão Preto. Estamos no FM 85.3. Bola parada, Matheus Silva está caído, mas o árbitro marcou a falta para o Comercial, é isso, Vladimir? A falta foi marcada contra a Ponte Preta, né? O Matheus Silva veio numa jogada um pouco mais forte e ele acabou levando a pior, né? Tá pedindo a entrada ali do departamento médico da Ponte Preta.
Valdemir Gomes, ou da palavra fácil. Estamos ultrapassando a metade do primeiro tempo, Tigrão. 24 agora, quem está melhor do jogo, 0-0 até aqui. Até agora jogo de um time só, né? Só a Ponte jogou, comercial muito fechado, faz uma linha de 5 e uma de 4, uma de 5 na frente da de 4, mantém somente o Wendel ali perto do meio campo para tentar puxar. E eu acho que o Matheus Silva se machucou com gravidade. E eu já vi ali, o Eliel vai entrar, hein? Opa, o Guilherme dos Anjos mandou o Eliel tirar o colete ali. Vamos ver. Eu tô sentindo muita dificuldade do Matheus Jesus jogando de costas, né? É um jogador precioso, jogando vindo de frente com a bola, né? Quando vem de frente com a bola, é um negócio sensacional. Vai agora mudar. de costas ele tem muita dificuldade. Entrou Giancarlo, sai Matheus Silva. O Catarino vai confirmar tudo, mas vem para a quarta zaga ali o Arthur. Uma pena, vive um momento espetacular o Matheus Silva, melhor back da Ponte na atualidade, mas sentiu ali, eu percebi quando ele botou a mão na cabeça, lamentando. Agora, não sei, a Ponte perde um jogador com o Matheus Silva jogando do jeito que está, né? O Matheus Jesus, perdão, de costas, com muita dificuldade, muito desambientado no jogo. Pois não, a informação, Vladimir Catarino. Vem Arthur, domina pela esquerda, tenta levar em cima da marcação, portanto entrou Jean Carlos, camisa número 16, para a cruzada na área, subiu Luiz Felipe, ele vai atrás dela lá na linha de fundo, rola o jogo atrás pela direita, Leonaldi, meteu o pé direito, cruzou a bola desviada na defesa do time do Comercial, sobra com o Wendel, ele domina, mas a bola escapa na segunda tentativa e vai sobrando com o time da Macaca. Luiz Flávio de Oliveira tem uns gestos, ele abre os braços, fica gesticulando. Fico sempre tentando entender o que é que ele está querendo dizer nesse gestual do árbitro. Placar de 0-0, Amaral domina para o time da Macaca, tocando pela direita, vem para Leonaldi. Ele ajeita, recua, toca lá atrás no campo de defesa com o Fábio Sanches. Uma alteração agora de posicionamento, porque o Fábio Sanches vem para a zaga central. E o Arthur, que é canhoto, vai de quarto zagueiro. Leonaldi, para Cássio Gabriel, para Matheus Jesus, dominou, rolou na perna esquerda, vem para Elvis, preparou a batida, escapou em cima da marcação, voltou Matheus Jesus, toca para Cássio Gabriel, vem para a lateral da grande área, mais para lá pela direita, toca o jogo para Luiz Felipe, solta por dentro, vem para Amaral, ele ajeita na perna direita para Elvis, colocou na área, chega para tirar Boré. Tirou lascando, a bola voou contra o Patrimônio, saiu em escanteio para Macaca bater. Tirou de ré ali o Boré, né? Mirou para um lado, jogou para o outro, escanteio, direita do ataque, o Elvis vai mandar a bola na área. Elvis vem para a batida na cobrança de escanteio. Zagueirada da Macaca na área. Elvis fez o levantamento, subiu lá atrás, tira Luiz Eduardo. Reboteada, a bola sobrou com o time da Macaca. Placar de 0-0. Vem Leonaldi, abriu na direita no campo de ataque, na beirada do campo para Elvis, para Amaral. Vem pela meia direita, rola para Arthur, pé canhoto, uma bomba! Espalma Matheus Almeida. Que paulada do Arthur, uma cacetada de longa distância, defesa do Matheus Almeida, Vladimir Catarino. Veio quente a bola, pancada ali do Arthur, ele experimentou de longe e foi buscar em dois tempos o goleiro, o Matheus Almeida. Bela defesa feita pelo goleiro do Comercial. Na sequência, o árbitro deu cartão amarelo para Jean Carlos. Jean Carlos, camisa de número 16 da Ponte, amarelado, Batista. Gleger Zorzin, defesa de Matheus Almeida, chute do Arthur. Gleger. Esses chutes numa partida como essa é muito interessante, né? A Ponte tem essa qualidade, tem com o Arthur, tem também com o Matheus Jesus, com o Elvis, mas o goleiro foi muito bem nesse lance. 7,85.
Levantamento, bola na área, vem o Comercial, Wendel dominou, tocou na entrada na área, Cássio Gabriel, recuou para Leonaldi, erra o passe, vem Boré, Abílio soltando, jogou pela esquerda, se mete no campo de ataque o Pitbull, Guilherme Pitbull não conseguiu dominar e a bola saiu em arremesso para a Macaca. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Daqui a pouco, intervalo inteligente do Rádio Brasileiro, comandoria do Pinheiro. Arthur domina no campo de defesa, ultrapassa a linha da metade do campo, rola dentro do círculo central, vem para Amaral, para Elvis, bola curta, ele domina dentro do círculo central, virando o jogo pela direita, vem para Leonaldi, para Elvis, projeta no campo de ataque, a Macaca vem pela meia esquerda, Arthur trabalha o jogo, rola, entrega curto a bola pela meia esquerda, Amaral devolve a bola pela esquerda, vem no campo de ataque, vai se aproximando da marcação, Arthur toca por dentro, vem pela meia canhota, Cássio Gabriel, rola o jogo, vem atrás para Amaral, Amaral pisa na bola, recolheu, lançou para Cássio Gabriel, partiu em cima da marcação, sobrou, Matheus Jesus fez o corta-luz, Elvis tentou o domínio, a bola voltou, Cássio Gabriel para Guipira, a bola correu demais e vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Comercial, Vladimir. A bola, né, o passe foi nas costas do Guipira, quando correu não dava mais para alcançar. Lamentou bastante o atacante da Ponte. Tiro de meta, Comercial. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, quartas de final, segundo jogo. Depois esse ataque da Macaca, eu sigo com o giro do placar. Se manda lá no campo de ataque pela esquerda, o time da Ponte vem pro jogo. Tenta levar Elvis em cima da marcação. A bola ficou presa lá atrás no caixote de marcação do time do Comercial. Mas volta a sobra, vem Guipira, dominou, partiu pela lateral da grande área, fez o break, ajeitou, rolou atrás, preparou a batida, Leonaldi bateu, vai embora! Por cima ele vem tentando, tentou mais uma, arriscou de longe, a bola foi embora por cima pela linha de fundo em tiro de meta para o Comercial bater, Vladimir. Tá bastante fechado o time do Comercial e o chute de longa distância pode ser uma boa pedida. Foi o que tentou o Leonaldi, mas a bola subiu demais. Posse de bola para o Comercial. E eu sigo com o giro do placar aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Comercial 0. Olha, amigo Batista, da Flórida, Estados Unidos, o Ivo nos ouvindo, muito obrigado. Da Boa Vista está o Edson e o Valdir, que é de Paulínia, está no Majestoso, nosso muito obrigado. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto é FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja. É de graça, não paga nada e você concorre a ingressos. Domina lá atrás, Hilário bate de perto à direita, o time do Comercial, ele praticamente se livrou da bola para ninguém do bafo, sobrou com Kaique França, ele domina com os pés, soltando pela metade da quarta zaga, vem na bola, domina Arthur, rola rasteirinho no campo de ataque, se manda pela esquerda, vem Guipira, abriu para Jean Carlos, domina bem rente, arrisca lateral, centraliza, vem para Amaral para fazer o passe no bico direito da grande área para Luiz Felipe, tocou para Elvis, passe errado, mas na sequência o árbitro parou, marcando uma falta, Luiz Flávio de Oliveira. E tá caído, tá sentindo lá o jogador do Bafo, hein, Vladimir? A falta aconteceu, é o Hilário quem tá caído ali, o Amaral, né? Chegou um pouco mais forte na bola dividida, acabou derrubando ali o jogador da equipe do Comercial que ficou caído. É falta de ataque, né? Falta pro Comercial cobrar.
Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Lá atrás vai sair jogando Matheus Almeida, que já está amarelado. Ele bate o goleiro, levanta, ele perde a esquerda para o campo de ataque para o Wendel. Atrás, tirando o time da Ponte, veio na cabeça do Boré. E ele toca para a linha lateral em arremesso no campo de defesa. Vem Luiz Felipe para a cobrança. Autorizado, tocando para Matheus Jesus. Ele domina com uma certa dificuldade, mas fez o passe para Luiz Felipe. Erra o passe, Luiz Felipe. Lário tira, afasta. Lançou para o Wendel, veio com ele. Fábio Sanches de cabeça, tirou para Leonaldi. O árbitro parou, marcou falta. Falta para a Ponte. Está muito entusiasmado o Renan Barcelos. Leonaldi deu um chega para lá e agora vai tomar uma dura. Vai ser advertido verbalmente pelo árbitro. Renan Barcelos chamou as falas. Luiz Felipe. Aliás, Renan Barcelos, Luiz Flávio de Oliveira chamou ele às falas. O jogo prossegue lá pela esquerda. Arthur domina. Bate ele perto da canhota. Pra Guipira. Partiu, dominou, tentou levar em cima da marcação. A bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo. O último toque foi do zagueiro. Escanteio pra Macaca bater. O Hilário não quis que o Guipira fizesse graça. Colocou a bola pela linha de fundo. Elvis cobra o escanteio, Batista. Elvis vem para a cobrança de escanteio. Zagueirada da Macaca na área. É no gol da Fepasa. Levantou Elvis na área. A bola passou por todo mundo. Chega lá atrás para tirar. Hilário. A bola voltou. Sobrou pela esquerda. Leonaldi dominou para Elvis. Pé direito. Levantou na área. Subiu lá atrás. Luiz Eduardo de cabeça. Tira. Cássio Gabriel pegou o rebote. Dominou. Tocando para Matheus Jesus pela lateral da grande área. Meteu o pé canhoto. Cruzou na área. Tira lá atrás. Afasta a retaguarda do time do Comercial. A bola sobrou pela direita. Falta. Veio afoito Luiz Roberto no corpo do meia da Macaca. No chão, Cássio Gabriel e a falta para Macaca bater Vladimir Catarino. Foi atropelado ali o Cássio Gabriel pelo Luiz Roberto. O árbitro marcou a falta. O Elvis vai mandar, né? Vai mandar a bola para a área. Uma grande chance para a Ponte, Batista. Elvis, o homem da bola parada. Vem pra batida, é contra o gol da linha da Fepasa, da entrada na área. Time da Macaca vai colocando 5. Elvis, pé direito, centralizou. Matheus Jesus não conseguiu tocar na bola. Vem Boré, afasta, mas o rebate sobrou com Elvis. Ele domina para o time Ponte Pretano, soltando para Leonaldi. No seu encalço vai Luiz Roberto. Leonaldi recua para Kaique França. Ele está fora dos seus domínios. Levanta no campo de ataque num passe perfeito pela direita para Cássio Gabriel, para Amaral. Para Cássio Gabriel lá pela esquerda. Jean Carlos está pedindo. Lançamento feito. Jean Carlos dominou, soltou. Vem Cássio Gabriel com Jean Carlos na combinação de jogo pela esquerda com Guipira. Ele toca a jogada por dentro, centralizando com o Amaral. Domina Elvis por elevação. Colocou na área para Matheus Jesus. Dominou no peito. Bateu, vai embora. Não estava valendo nada. O que acontece é que marcou um toque de braço, não é isso, Vladimir? Exatamente. Luiz Flávio de Oliveira viu um toque de braço ali quando dominou a bola o Matheus Jesus. Ele marcou a irregularidade no lance. Valdemir Gomes, outra palavra fácil. 38 minutos da etapa final. Placar de 0-0. Esse resultado leva para pênalti. Comercial tá louquinho para levar para o pênalti, hein, Tigrão? Tá jogando no contra-ataque, mas a Ponte tá neutralizando bem. Agora um escanteio, primeiro para o Comercial, né? Mas a Ponte domina o jogo, mas é muito difícil não ter a referência. O Elvis cruzou todas bem, mas ninguém chegou. Comercial defensivamente faz uma grande partida. E agora tem um escanteio ao seu favor. O jogo está dentro do grau de dificuldade que a gente imaginava. Guilherme Pitbull vem para a cobrança de escanteio. Bate o pé direito, levantou na área, desvio. A bola voltou, Cadu, Baroni matou no peito. Pé direito, bateu por cima. No gol dos portões de entrada do Majestoso. É tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino.
Exagerou na força o Cadu Baroni, né? A bola foi muito alta, não levou perigo nenhum não. A Ponte tem a posse da bola. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadazervas.com.br. Grande abraço para o Antônio Sato e também para o Glauco Sato. Antônio Sato e Glauco Sato comandam a Aroma das Ervas. É o Sato Pai e o Sato Filho. Alô, Sato Pai. Alô, Sato Filho. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Placar de 0-0, Leonaldi erra o passe, veio no contra-ataque. Domina Thiago Moura, partiu para fazer o passe centralizado para Guilherme Pitbull, pé direito, bateu fraco. A bola foi embora, tiro de meta para Macaca bater. Leonaldi mal no jogo, tenso, sem tranquilidade nenhuma, muito ansioso, errou praticamente todos os passes que fez. Se esforça, corre, mas produz pouco. Eu voltaria com o Eliel no lugar do Leonaldi e traria o Matheus Jesus para fazer o segundo volante, puxando o Amaral para primeiro e abriria um pouco esse time. Leonaldi marca, mas não produz. E a Ponte perde também o Matheus Jesus, que não faz uma boa partida, não se adaptou bem como falso 9, tentando ser um atacante centralizado. Não tem nenhuma característica. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro, o incomparável. Aqui na Bandeirantes é super legal. Mas quanta honra, meu amigo Batista. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é em especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições que você só encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. E Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Falta no Elvis, campo de ataque no corredor central, falta para Macaca Vladimir Catarino. Thiago Moura deu uma rasteira ali no Elvis, ainda reclamou, né? Cara de pau nesse lance aí, o Thiago Moura, falta clara, o árbitro não hesitou na marcação, mais uma oportunidade, é centralizada esta bola, hein? Elvis e Matheus Jesus estão ali próximos a ela. 42 minutos, primeiro tempo. Falta para Ponte Preta bater. Elvis, o homem da bola parada. Matheus Jesus também fica por ali. Matheus Jesus bate de esquerda, Elvis com a direita, Elvis carimbou a barreira, voltou Elvis, dominou, soltando para Jean Carlos, pé canhoto, cruzou na área, subiu o zagueiro, tira lá atrás, afasta de qualquer jeito, a bola voltou, saiu pela linha lateral, Luiz Felipe deixou sair, porque o arremesso é da Macaca. Luiz Felipe cobra, tocando para Cássio Gabriel, ele se livra da marcação, toca para Luiz Felipe, para Cássio Gabriel, foi cruzar desarmado, Guilherme Pitbull tirou, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para Ponte Preta bater. A Ponte é toda a pressão, Pitbull colocou pela linha de fundo. O Elvis faz o cruzamento, Batista. Elvis vem para a cobrança de escanteio. Pé direito, levantou na área. Amaral de cabeça. A bola vai embora. Para fora, por cima do gol. A bola passou, lambendo o travessão. Saiu. Que perigo. Por pouco. Por muito pouco, o Amaral não abre o placar do jogo, Vladimir. O baixinho Amaral, né? Surpreendeu ali a defesa do Comercial, cabeçou com tranquilidade.
tirou do goleiro e quase também coloca dentro do gol, assustou a Ponte nesse ataque. Domina o time da Ponte, vem Amaral no campo de defesa, soltando para Arthur. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, vai subindo ao ataque com Jean Carlos na beirada do campo. Ele sai, vira o jogo por dentro para Cássio Gabriel, para Leonaldi. Ele domina para fazer o passe lateral para Luiz Felipe, balança o corpo na tentativa de saída pela direita, conseguiu. Passou pelo primeiro, avançou em cima do segundo. Ganhou arremesso lateral. Arremesso, cobra Luiz Felipe para Cássio Gabriel. Dominou, pé direito, cruzou em cima do Thiago Moura. Tira. É escanteio, novo escanteio para Macaca bater. Thiago Moura colocou a bola pela linha de fundo, escanteio, e teremos 3 minutos de acréscimo. Cobrou o escanteio, Elvis levantou na área, desvio de Cássio Gabriel. Matheus Almeida toca nela. Passou na linha de fundo, tira. Afasta Hilário. A bola foi para fora pela linha de fundo. Houve uma defesa espetacular. Um toquinho de perto à direita. Cássio Gabriel se esticou. Matheus Almeida para tirar. E na sequência o zagueiro meteu para fora, para a linha lateral e desabou. Matheus Almeida, Vladimir Catarino. Muito bem o Matheus Almeida nesse lance, né? Porque foi quase a queima-roupa, quase que em cima da linha. Um toquinho dele impediu o gol da Ponte. Depois ficou sentindo. Tá caído ali o goleiro do Comercial, tá recebendo atendimento médico. O jogo tá parado, Batista. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade. Matheus Almeida nesse lance aí, Gleger. É, Batista, mas ele não toca na bola não, tá? Não bola tocou? Passa por todo mundo, não toca na bola. Ele vai ali numa disputa, ele tem uma trombada ali com o Guipira, mas ele não chega a tocar. A bola passou ainda 1,5 metro, né, dele, e o Guipira não alcança. Ele tenta fazer a defesa, mas não alcança a bola. E aí tem o choque. Tá sentindo o braço ali, realmente teve o choque com o Guipira. A Ponte que pressiona e tá merecendo o gol, hein? Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para a grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado com lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também em Sorocaba. Placar de 0-0, resultado que leva para pênaltis. E vem pela esquerda Guilherme Pitbull. E faz o passe lá pela direita para Luiz Roberto, o time do Comercial. Domina para tentar pegar o time da Ponte desprevenido. Bola recuada. Vem na bola, perdeu o Hilário. Matheus Jesus tomou dele, tentou levar. Hilário toca, tira, joga para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela esquerda. Jean Carlos tem pressa, cobrou, tocou para Guipira, vem lá atrás, afasta a defensiva do time do Comercial. A bola sobrou com Leonaldi, abriu na lateral direita, Luiz Felipe encarou a marcação, ganhou na velocidade, tentou cruzar, tocou nas pernas do Boré. A bola foi embora, para fora, pela linha de fundo, usou inteligência. Luiz Felipe, escanteio para Macaca, Vladimir. O Luiz Felipe ganha todas, né, o Batista? Quando não cruza, ganha escanteio. Mais um agora com Elvis. Elvis cobrou, escanteio, levantou na área, Matheus Jesus de cabeça, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, subiu, soltou a testa, mas errou o buraco. A bola passou à esquerda de Matheus Almeida, Vladimir Catarino. Todos viram esta bola lá dentro, né? Porque subiu com muita categoria, com muita qualidade o Matheus Jesus. Cabeceou com força, mas por um capricho ela não entrou. Tiro de meta. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também no youtube.com/portal Carlos Batista. Apita o árbitro e termina o primeiro tempo aqui no lendário majestoso. Tem a intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Ó, é o seguinte, hein? Eu tô fechando aqui
Inacreditável. O Elvis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elvis cobrou 9 escanteios. Ele cobrou 2 faltas frontais, de longe, mas cobrou uma para fora, outra bateu na barreira. E 3 faltas laterais. 9 escanteios, 2 faltas e 3 faltas laterais, hein? Oi, Catarino, 0-0, Catarino. Como é que tá a torcida, Catarino? Só falta o gol, né, meu caro Edu? Só falta o gol. Muita gente, olha, público muito bom. Superem muito o melhor público que foi aquele contra o Taubaté. O pessoal demorou para entrar, muita fila lá do lado de fora, né? 7 horas da noite em horário ingrato, principalmente para quem trabalha, tem que pegar trânsito, mas nesse momento, casa cheia, tá bonito, majestoso. As duas equipes descendo para o vestiário, sempre explicando, né, Edu? Em caso de empate persistido o resultado, a decisão vai para os pênaltis, Edu Pinheiro. O pessoal gosta de saber para que lado que a Ponte atacou. Isso é o uniforme número 1, número 2, Catarino. Uniforme número 1, aquele uniforme bonito, né, predominando a cor branca, calção branco também, assim como a meia, enquanto o Comercial, consequentemente, uniforme número 2, e a Ponte atacou para o gol da Fepasa na primeira etapa, Edu. Gol da Fepasa, a Macaca começou com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Amaral, Leonaldi e Elvis. Matheus Jesus, Cássio Gabriel, Guipira, tá bom? Não tem o Gé e não tem o Pablo Diego, né? Expulsos. Então ele colocou aí o Cássio Gabriel e colocou o Guipira. Com 25 minutos, o zagueirão Matheus Silva se machuca e entra Jean Carlos. Jean Carlos foi para a lateral esquerda e o Arthur foi fazer a zaga. Gente, é o seguinte, hein? A Ponte tem muitos problemas, mas não pode perder, hein? Quando tem que fazer com 1 minuto e 30 escanteio cobrado pelo Elvis e o Matheus Jesus perde no segundo pau, hein? Não deu para concluir. Teve o lance aqui a 19, esse foi maior. O Matheus Jesus conclui dentro da área e o zagueiro Luiz Roberto salvou em cima da linha. O Amaral de cabeça a 43 raspou o travessão e essa do Matheus Jesus, a cabeçada a 48, também raspou. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo, 0-0. Edu, teve algumas chances a Ponte, como você agora citou aí. Eu acho que a Ponte faz um bom jogo, pressiona, tem a bola, né, a todo momento. Você vê que o Kaique França é um mero espectador, não foi em momento algum acionado ali com tanto perigo. Então eu gosto, eu acho que assim, tá precisando, claro, um homem da referência. Eu acho que é o momento de você voltar com o Eliel para o jogo, até para você ter um homem ali, a bola está passando ali toda hora. O Matheus Jesus, você traz ele um pouco mais atrás, você ganha com ele é muito participativo. Você jogando com ele muito à frente ali, você perde um pouquinho desse homem de articulação, desse homem de chegada, desse homem de rompimento de linha. O Comercial veio aqui para empatar, tá? Ele veio aqui, olha, vamos lá, vamos segurar o empate, depois a gente vê o que acontece lá nos pênaltis. E é o que está fazendo. Está ali postado, está defensivamente, em alguns momentos dá uma desorganizada, mas na grande maioria do jogo é organizado. A Ponte tenta pelos lados, tenta chegar, tenta por dentro está meio congestionado, né? Participação um pouquinho mais dos laterais, para que a Ponte possa se ver. A primeira jogada do Luiz Felipe ali pelo lado direito, ele vem, bate para trás ali, e o Matheus Jesus finaliza com o lateral Luiz Roberto tirando ali, fazendo uma grande defesa. Então, assim, a Ponte precisa ter um homem ali na referência. Essa bola está passando a toda hora ali. É só organizar isso e tentar e continuar com a mesma intensidade. A Ponte, para o segundo tempo, não pode baixar a intensidade. Você vê que ela está criando, ela está chegando, mas falta um pouco, falta aquele último pé, sabe? Falta aquela última participação para botar a bola na rede. É isso que está faltando para a Ponte. Ela tem evolução, ela chega, ela pressiona, ela tem a bola, mas falta aquele pezinho, o famoso pezinho milagroso ali para botar a bola para dentro. E esse é o Eliel, tem que entrar no segundo tempo. Tomara que o Hélio tenha tido a mesma leitura, o Tigrão tá na mesma linha de raciocínio também, para que a Ponte possa voltar e ganhar o jogo. Ela é melhor no jogo, mas só está faltando o gol, Edu, para que ela possa... Se abrir o placar, aí eu acho que facilita um pouco mais, aí dá para ela sair um pouco daquele peso, e aí põe a bola no chão, roda de um lado para o outro. É esse o jogo que a Ponte precisa.
mas precisa fazer o primeiro gol, Edu. Na torcida desesperada, a Paulo e Rita Maluca, Praia do Amor da Paraíba. Muito obrigado, grande casal sempre com a gente aqui. O Edson do Jardim Flamboyant, o Edson Elias também com a gente. E o Menegildo, lá na parte de cima do São Bernardo, é desesperado, gente. Que sofrência, hein? É sofrência, 0-0. A Ponte deitou e rolou na primeira fase, agora complicada contra o Comercial. O Ferrolho de Ribeirão, hein? Intervalo, hein? Já vem aí o Tigrão, hein? Por enquanto, Ponte 0, Comercial também 0. Futebol é com a Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Meus amigos, Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se, saboreando o nosso chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas e o lance principal, a maior chance da Macaca, 19 minutos. Oi, Batistão. Abriu boa bola, Luiz Felipe passou pela marcação, vai no fundo, cruzou na área, Matheus Jesus vai fazer, bateu. Defendeu Luiz Roberto. Luiz Roberto embaixo das traves. Matheus Jesus de dentro da área, quase na marca no pênalti, bateu de canhota. Luiz Roberto salvou o gol. Salva o Comercial, evita o gol da Macaca. Luiz Roberto Vladimir Catarino. Luiz Roberto, número 2, é ala direita. O goleirão é o Matheus Almeida. O goleiro Comercial foi amarelado com 1 minuto e meio, hein? Por ser a 0-0. Agora queremos ouvir, hein? É ele. Valdemir Gomes. Também conhecido como Velho Tigrão. Diga lá, Tigrão. Um abraço pra você, Edu. Um abraço pros amigos da Bandeirantes. Bom primeiro tempo da Ponte. Tem alguma imperfeição? Tem. Mas o Kaique França, fora a bola recuada, que eles estão jogando com os pés, nada, né? Nenhuma defesa. Enquanto que o Matheus Almeida do Comercial trabalhou bastante. Teve bola triscando, teve cabeçada do Amaral lambendo a forquilha. Teve esse petardo de testa do Matheus Jesus agora no finalzinho do primeiro tempo. Teve o chute do Matheus Jesus, que aí o goleiro não foi, mas o Luiz Eduardo estava lá e tirou com a barriga.
não teve braço, não teve nada. Então a torcida deu aquela pressão tal, mas com o VAR é muito difícil o apitador ter esse tipo de equívoco, não houve nada. Então a Ponte criou chances, praticamente alugou meio campo. E onde é que está a imperfeição? Quando você joga contra um time fechado desse, quando passou um pouco adiante da intermediária, tem que bater. Não adianta tentar entrar tricotando, tabelando, perfurando duas linhas, uma de 5, uma de 4, e elas se compactam. À medida que a Ponte desce, elas se aproximam. Uma fica praticamente na linha de grande área e a outra uns 5 ou 6 metros à frente disso. É muito difícil. Os espaços estão fechados. Então, ou é bola de linha de fundo, onde o Luiz Felipe, que a gente defendia a escalação, apareceu muito bem e protagonizou aí o principal lance, mais perigoso lance da Ponte no primeiro tempo, né? Ou a linha de fundo, de um lado ou de outro, enquanto estava o Arthur, estava aparecendo bem. O Jean Carlos entrou, a Ponte perdeu a intensidade pelo lado esquerdo e também perdeu a intensidade do Guipira, que estava participando bem. Agora está chamando o jogo, mas é aquele jeito Guipira de ser, né? Baixa a cabeça e parte para cima, vai ao estilo jogador raio-x, quer passar pelo meio do adversário, agora de produtivo, um cruzamento, uma assistência, um chute a gol, não, nada nesse sentido. Então eu faria 2 alterações no time da Ponte, apesar do primeiro tempo bom. Eu tiraria o Leonaldi, que errou muitos passes e que não está tendo a quem marcar e que não está conseguindo fazer a aproximação com a frente. Traria o Matheus Jesus para trás, fixaria mais o Amaral, que tem boa qualidade de marcação, inclusive se deslocando tanto para a direita quanto para a esquerda. Traria o Matheus Jesus para fazer ali uma espécie de segundo volante, né? Tirando o Leonaldi, mas o Matheus Jesus com qualidade de chegar à frente. E aí viria com o Eliel para fazer o cara mais centralizado. Ele não é um pivôzão, mas é um cara que tem mais presença de área. Ah, mas você não está sendo incoerente ao dizer que o Matheus Jesus acertou uma cabeçada fatal e ela caprichosamente passou lambendo o poste esquerdo e também deu o principal chute? Então, mas sempre quando ele estava de frente. A cabeçada foi no escanteio. Toda vez que tiver escanteio, ele vai estar lá. É um homem a mais. Mas vai ter mais o Eliel, que também se posiciona bem em bola parada. E a outra, o Matheus Jesus estava entrando. Estava vindo um pouquinho de trás. Tanto é que o cruzamento do Luiz Felipe foi para trás. E aí o Matheus Jesus bateu para fazer o gol, já tirou do goleiro, mas tinha o lateral direito lá, o Luiz Eduardo, em cima da linha, tirou mérito dele, se posicionou bem. Então toda vez que vem de frente o Matheus Jesus, ele bate e a Ponte vai ter que chutar. Ela tem 2 expedientes: a bola de linha de fundo contra uma retranca desse tipo, ou o chute da média distância. E quem que é o melhor chutador que a Ponte tem? É o Matheus Jesus. Ele chutou uma numa bola de fundo, mas ele, em muitas das vezes em que foi acionado, ele estava desambientado, desajeitadão, porque ele está tentando jogar de costa como um pivô, e ele não tem essa característica. E contra um grande número de jogadores de marcação, ele não está conseguindo se desvencilhar. Ele não é um jogador lento, mas ele não é um cara de grande explosão também. Então ele mata, até que vai virar tal, está desarmado. Então eu aproveitaria esse potencial dele de vir mais de trás com a bola, inclusive para arriscar o arremate, para arriscar uma assistência de precisão e meter alguém na cara do gol para fazer. Ah, mas não vai abrir tirando o Leonaldi? Tudo bem, pô, você tira agora para ver se faz o gol e depois, caso a Ponte saia à frente, pode recompor. Você pode, por exemplo, levar para o setor o Luiz Felipe e vir aí com o Everton na beirada direita. E a outra alteração que eu faria, eu já voltaria também com o Dudu Ratamoto em lugar do Guipira, que até 20 minutos participou bem, depois sumiu com a saída do Arthur da lateral indo para a quarta zaga, porque se machucou o Matheus Silva, também deu uma sumidona ao Guipira. São alterações que eu faria já de início, não esperaria 10, 15 minutos para trocar, porque é tempo que é desperdiçado, é jogado na lata do lixo.
E a Ponte não ganhou um centroavante e perdeu um segundo volante /meia de alta qualidade e de aproximação. E o Matheus Jesus é mais perigoso dentro da área ou nas imediações da grande área quando ele chega como elemento surpresa e não lá fixo, como ele jogou boa parte do jogo, tentando ser o centroavante. Não deu certo. Ele participou de 2 lances perigosos importantes quando ele veio de trás. Quando ele estava de frente numa bola parada e na outra quando o cruzamento com a bola rolando foi jogado para trás e ele entrou vindo de trás e arrematou. Então eu faria essas 2 alterações, mas eu gostei do primeiro tempo da Ponte. A Ponte amassou o Comercial, faltou a perícia para fazer o gol, teve muita qualidade também no bloqueio do Comercial, na marcação, e por isso, obviamente, o placar foi 0-0. Mas foi um jogo de um time só. Tem um perigo aí do Comercial escapar numa bola bandida, numa bola de escanteio, teve um só, a Ponte teve 9. O Comercial teve 1 e não aconteceu nada. Mas pode num contra-ataque surpreender? Pode. Essa é a estratégia do Roberval Davino. Surpreender no contra-ataque, se possível, mas levando o 0-0 até o final para os pênaltis, ele está feliz da vida. Está mais feliz do que pinto no lixo. Pode ganhar o jogo Comercial nos 90? Pode. Mas quem esteve mais próxima desse objetivo foi a Ponte. Foi um jogo de ataque contra a defesa, de agressividade contra a retranca. E eu acho que num panorama como esse, é difícil segurar o tempo todo. Então, ou o Comercial dá uma escapada e espeta um e tira a Ponte do centro emocional, e aí o time vai se tranquilizar e vai ter dificuldade para chegar pelo menos a um empate, ou fatalmente o Comercial vai tomar o gol. Porque ele está marcando bem, está retrancado, está fechando, mas poderia ter tomado no primeiro tempo. E um tempo de jogo é bastante coisa. Agora o Comercial enxuriça, faz uma reunião no meio do campo, a Ponte já está apostada para começar o jogo faz tempo, esfriou o aquecimento que a Ponte fez aí para voltar, mas faz parte. Eu acredito na vitória, mas é um jogo de muito nervosismo, de muito risco, mas agora a torcida vem abaixo, eu acredito que a Ponte ganha nos 90. Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando na etapa final. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol do coração. Começa o jogo, o time da Macaca está correndo uma vez mais atrás do resultado. Está correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Escanteio para Macaca, Elvis levantou na área, Ponte vai fazer o gol, Matheus Jesus de cabeça, vai embora, pra fora, pela linha de fundo, cruzamento de escanteio do Elvis na cabeça do Matheus Jesus, ele se lamenta, cabeceou bonito, a bola passou por cima e foi embora pra fora, pela linha de fundo, em tiro de meta pro Comercial, Vladimir Catarino. Mas já passou mais perto esta bola do Matheus Jesus com relação àquela do primeiro tempo, hein? Tá chegando perto sim, quase o gol da Ponte. Comercial fez 3 alterações. Quando você quiser eu passo aqui, Batista. Agora. Vamos lá, primeira delas, saiu camisa 23, Hilário. Entrou o 3, Maicon Douglas. 3, Maicon Douglas no lugar do Hilário. Saiu camisa 16, Renan Barcelos. Entrou 27, Lucas Serafim. Lucas Serafim, 27 no lugar do Renan Barcelos. E saiu o Lineker, 28, e entrou o 5, Romário. Romário, 5 no lugar do Lineker. Luiz Roberto, pé direito, cruzou na área, o Comercial vai fazer, Cadu Baroni, pé direito, bateu, defendeu Kaique França. Que defesa absurda, espetacular. O chute de dentro da pequena área. Cadu Baroni só não fez o gol porque o Kaique França no puro reflexo evitou o gol do Comercial.
Impressionante o reflexo do Kaique França. Eu quero o detalhe, Vladimir Catarino. Defesaça do Kaique França numa bobeira. Desatenção da defesa da Ponte Preta permitiu a chegada do Comercial, a conclusão do Cadu Baroni. A bola estava lá dentro, hein? Foi buscar o Kaique França, impedindo o que seria o gol do Comercial. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Kaique França, Gleger. Salvou a Ponte, né, Batista? Do tempo, uma belíssima defesa do Kaique França. Fechou bem o ângulo ali. Grau de dificuldade 8,25. Luiz Felipe vem a Ponte, levantou na área com Cássio Gabriel. Chega para tirar da trás o zagueiro, voltou na cabeça do Jean Carlos. Tocou na entrada da área, chega da trás. Afasta mais o rebote é da Ponte, vem Amaral. Domina de perna direita, faz o passe aberto para Jean Carlos. Ele atravessa uma bola da esquerda para a direita, de uma extremidade à outra. Não precisava disso, né? Mas acabou dando certo, sobrou com Luiz Felipe, com 2 a marcá-lo. Ele vai para o solo, a bola sobrou com Guipiro, o árbitro já tinha paralisado e marcando a falta para Macaca, hein, Vladimir? Marcou a falta para cima do Luiz Felipe, né? Esperou a vantagem que não aconteceu, marcou a falta, a Ponte já cobrou. Começa elétrico o jogo no segundo tempo. Domina pela esquerda, Arthur carrega no campo de ataque, bate rasteirinho, a torcida joga junto. Em Amaral, lançou o jogo lá na beirada do campo. Luiz Felipe meteu o pé direito, cruzou na área. Vem lá atrás, Michael Douglas para afastar. A bola caiu reboteada com o Wendel. Ele tentou levar, conseguiu fazer o passe para Cadu Baroni. Abriu pela direita para Luiz Roberto em cima dele. Vem lá atrás, Arthur para afastar. Vem Jean Carlos, domina, soltando o jogo no campo de ataque pela esquerda, Guipira, jogando pela esquerda, recua, toca o jogo de volta pela esquerda para Jean Carlos, chega para tirar, afasta Luiz Roberto, Jean Carlos tem pressa, cobra arremesso lateral para Arthur, Arthur para Elvis, ele domina no campo intermediário, recua, Fábio Sanches toca o jogo pela meia direita para Amaral, Amaral para Cássio Gabriel, abriu para Luiz Felipe, vai para o fundo, pé direito, cruzou na área, Matheus Jesus, chegou para desviar, a bola reboteada, caiu, foi para lateral, evita a saída, vem Guipira, tocou, Jean Carlos dominou, tocou para Elvis, pé direito, levantou na área, Cássio Gabriel para Matheus Jesus de cabeça, pega Matheus Almeida no duelo dos Matheus. Tentando Matheus Jesus, Matheus Almeida, mais uma defesa impressionante, evita o gol da Macaca, Vladimir Catarino. A impressão que deu é que o Matheus Jesus se surpreendeu, né? Com a liberdade que teve, o espaço que teve para o cabeceio. Frente a frente com o Matheus Almeida, não conseguiu colocar direção na bola. Ela ficou nas mãos do goleiro do Comercial. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. Foi embora o time da Ponte na beirada do campo, domina, Guipira tentou o cruzamento, tocou Luiz Roberto, a torcida gritou dizendo que houve um toque de mão, o árbitro marcou, Vladimir. Ele marcou o escanteio, né? Ou não, marcou a falta, né? Tá certo, toque na mão, no braço ali do jogador do Comercial. É bola perigosa para a Ponte, é um escanteio de mangas curtas, na verdade, com a torcida toda apoiando, o Elvis vai à cobrança. Elvis vem para a cobrança da falta. 6 minutos passados, primeiro, segundo tempo. 2 homens na composição da barreira. Zagueirada da Macaca na área. 2 do rebote, momento de expectativa. 0-0. Elvis autorizado. Partiu, ameaçou, refugou na primeira. Vem de novo. Partiu Elvis, pé direito, levantou Matheus Jesus lá dentro da área. Não conseguiu tocar na bola, mas no rebote do zagueiro. Sobrou com Luiz Felipe, ele domina, soltando para Cássio Gabriel. Levantou, bola cruzada na área. Chega, tira lá atrás, afasta a zaga do time do Comercial. Vem lá atrás, afasta Romário, puxa o contra-ataque, evita o contra-ataque. Leonaldi
se joga na bola e tira. Mandou para a linha lateral e arremesso para o time da Macaca bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Almira vem pro jogo Boré, placar de 0-0. Lançamento aberto lá pela ponta canhota. O time do Comercial usa o lado esquerdo. Boré meteu o pé direito, cruzou na área de cabeça. A bola vai embora. Thiago Moura estava lá na frente. Ele que é zagueiro. Zagueiro meteu a testa na bola. Tiro de meta para Macaca em Vladimir. Subiu sozinho, né, para fazer o cabeceio, até conseguiu cabecear, mas a direção não era a que ele queria, a bola foi para fora. A Ponte vem pro ataque de novo. 8 minutos, comecinho da etapa final, é tempo de análise. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, as alterações. Bom, é o seguinte, o jogo mudou completamente. A Ponte continua ofensiva, continua propositiva, mas o Comercial, que não jogou no primeiro tempo, meteu velocidade. O que é que fez o Roberval Davino? Segurou tudo no primeiro tempo e agora vai jogar. Já criou a maior chance do jogo até agora, no milagre do Kaique França. Milagre. Olha aí. Agora o Cássio Gabriel perde uma bola no meio campo que não se pode perder. E agora vai tomar cartão amarelo. Que faz uma falta realmente providencial. Falta técnica. Então o Comercial, que tomava e devolvia a bola para a Ponte, que não saía, agora tem velocidade, tem verticalidade. Já poderia ter feito o gol. Então o jogo ficou de alto risco para a Ponte. Mas a Ponte vai ter mais espaço para jogar também. Vai mudar. Abriu o time o Roberval Davino. E agora a Ponte corre riscos, sim. Sai Leonaldi, 5, entra Eliel 9. Eliel 9 no lugar do Leonaldi. Mudança feita na Ponte Preta e não teve cartão para o Cássio Gabriel. Parece que a torcida não gostou, hein? Vem pra bola Cadu, Baroni, cobrança de falta pro Bafo, levantou na área, desvio, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, saiu com terrível perigo. Lucas Serafim virou o pé, bateu na cara do Kaique França, saiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. A bola veio muito em cima do Lucas Serafim, né? Por isso ele não conseguiu concluir da maneira que desejava. Sorte da Ponte, segue 0-0. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Placar de 0-0, Amaral toca na bola, lançou, centralizou, vem Arthur, bateu, a bola foi embora. Bateu Jesus, na verdade, bateu de longe e a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Gleger Zorzin. As alterações na Ponte Preta. Gleger. Ô Batista, eu gosto, eu acho que era isso mesmo, tem que botar o Eliel no jogo. A bola tá passando ali a toda hora e precisa de um pezinho ali. Gostei da substituição. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. E vem Eliel, domina, escapa o time da Ponte, entrou na área, pé direito, bateu cruzado, bateu em cima do zagueiro Boné, chegou tirando reboteada, a bola caiu, Fábio Sanches domina dentro do círculo central para Amaral, Record faz o passe para Matheus Jesus, dá um tapa nela, abriu na lateral pela esquerda, vem Jean Carlos, volta a bola para Matheus Jesus pela esquerda, para Jean Carlos, ele faz o passe por dentro para Guipira. Foi pro solo, reclamou da falta, o árbitro mandou seguir. Fábio Sanches para Cássio Gabriel, domina, passa o pé direito em cima da bola, centraliza para Amaral. Levantou para Jean Carlos, rolou, Guipira na entrada da área, pé direito, bateu, vem Eliel, arrancou pé direito, bateu, é gol! Gol!
chegou para rolar a bola, tocou para Luiz Felipe, deu uma pancada de perna direita e estufou o barbante. Uma cacetada fenomenal. Luiz Felipe colocou lá dentro. A rede fez chuar. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Vem comigo, nação alvinegra. Esse é o grito do povo. O alarido que contagia. Moisés do Carelli desgruda da terra. Luiz Felipe faz a torcida vibrar. Vibra. Da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Luiz Felipe, Luiz Felipe, Luiz Felipe, Luiz Felipe, Luiz Felipe, Luiz Felipe, Luiz Felipe. Luiz Felipe, camisa 14. Majestoso. E neste momento iluminado as luzes dos celulares, a torcida fazendo a festa maior do futebol. Ponte Preta 1, Comercial 0. E o capitão do gol é seu Vladimir Catarino. De tanto pressionar, de tanto martelar, a Ponte Preta chega ao seu gol. Mais uma vez a bola passando de pé em pé, dentro da área. Ninguém do Comercial tirou. Até que o Elvis ajeitou para o Luiz Felipe, que bateu com força, bateu com vontade, meteu o pé direito na bola e colocou para o fundo das redes. Explosão do Majestoso. Luiz Felipe, a Ponte está na frente, 1-0. Valdemir Gomes, a Ponte marca e levanta o povo aqui no Majestoso. E aí, Tigrão? Jogada bem executada. Guipira fez a diagonal, toca no Elvis, com muito esforço, com muita explosão física. Ele rola para o Luiz Felipe, que caindo, mas com raiva da chicotada. Quase rasga a rede. O gol vai premiando a equipe que procura a vitória. É um jogão no segundo tempo. Olha ele, Elvis rolou para ele, o pé canhoto, bateu! Espalma! Matheus Almeida, que defesa! Ele balançou o corpo, entrou na área, derivando pela esquerda e soltou a perna. A bola ia no ângulo, Matheus Almeida, que defesa! Escanteio para Macaca bater. Foi buscar onde a coruja dorma, né? Tem agora escanteio, a Ponte em busca do segundo gol. Bela jogada do Léo, bela defesa do Matheus, vem bola na área. Vem pra bola, tomou posição Elvis para fazer o erguimento na bola. Vai para levantar da área. Partiu, cobrou o escanteio, mandou por baixo. Não conseguiu tocar o Eliel. Matheus Almeida pegou. Gleger Zorzinho, conceito e definição. Grau de dificuldade. Matheus Almeida, goleiro do Comercial Gleger. Batista, não sei se você percebeu, hoje eu tô mais tranquilo, né, quanto ao meu critério. Uma bela defesa, né, o Eliel bateu ali meio desequilibrado e ele conseguiu voltar e jogar para fora. 7,85. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17,5 segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista aqui, lendário, estádio majestoso. Ponte Preta 1, Luiz Felipe, Comercial 0. Alô, Edu Pinheiro. Por enquanto, Batista, muitos aliviados, como é o caso do Alexandre Moreno e a Marisa, hein? Agora sim, desesperada, vai pelo terceiro jantar a Marisa. 9 da noite tem Noroeste Velo Clube lá em Bauru. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se não é assinante do canal, seja assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Batista. Vai. O Luiz Felipe saiu ali sentindo, né? Saiu de maca, inclusive. E no momento do gol houve uma alteração no comercial, viu? Saiu o Cadu Baroni. Cadu Baroni com a 30 saiu para a entrada do 11, Adriano Luiz no comercial. E é grave aí o caso aí do Luiz Felipe, em Vladimir? Não deve voltar, viu? Já está saindo ali, já vai fazer alterações. O técnico Hélio dos Anjos vai ter que mudar mais uma vez o técnico Ponte Pretano. Tá saindo, portanto, cansaço, cãibra. O que você observou lá, Vladimir? Ou é contusão? Aparentemente cãibras, viu, Batista? Cansaço, pela primeira impressão que deu, é mais cansaço mesmo ali do Luiz Felipe. É, porque a Ponte passando, né? Vai precisar muito desse Luiz Felipe. O cara é diferenciado. Ele é um meia, mas é um jogador muito diferenciado. Curiosamente, a Ponte tem 2 laterais, mas o que joga melhor é o que joga improvisado. Pois não, a informação. O Everton com a 2 entrou no lugar do Luiz Felipe. O Everton 2 sai Luiz Felipe. E também saiu o Guipira com a 17 para a entrada do Júnior Tavares. Júnior Tavares 22 no lugar do Guipira. Vai embora, domina o time da Ponte, lançamento pela esquerda. Júnior Tavares, pé canhoto, lançou na entrada na área. Errou, passe, Matheus Jesus, tentou pegar o rebote, mas não conseguiu. E aí, Tigrão, 2 alterações da Macaca, sua análise, por favor. Ele vai fazer uma dobra ali pelo lado esquerdo, com o Jean Carlos e com o Júnior Tavares. Júnior Tavares na segunda linha, mas sem a bola é um cara que marca mais do que o Guipira. Então a Ponte já começa a preencher melhor os espaços, a diminuir o raio de ação de uma possível tentativa de reação do Comercial. Achei boa a alteração, como achei ótima a saída do Leonaldi, que a gente cantava no intervalo e antes ainda no primeiro tempo, para que viesse o Matheus Jesus buscar a bola mais atrás e dar qualidade na chegada da bola e oferecer mais uma opção de arremate. Deu certo. Agora a outra alteração é de ordem médica. Espero que entre bem na partida o Everton, que é um jogador pouco intenso, mas até mais ofensivo do que, mais ala, no caso, do que o próprio Luiz Felipe, que é mais força física. Tá bem a Ponte no jogo, não pode piscar, que agora o Comercial vai com tudo, vai como franco atirador, mas pode tomar o segundo a qualquer momento, porque está se abrindo. Cássio Gabriel domina lá na beirada do campo, tentou com o corpo do adversário ganhar o arremesso lateral e conseguiu. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha, levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Arremesso lateral, Everton vai cobrar. 22 minutos da etapa final, placar de 1-0. Luiz Felipe marcou o único gol do jogo até aqui, o primeiro gol dele com a camisa da Macaca. Luiz Felipe, que é reserva, até então não tinha ainda marcado gol.
Cobrança de arremesso, Everton para Cássio Gabriel. A mira pela direita, soltando para Elvis. Recolheu para Cássio Gabriel, pé direito, tentou perfurar a defesa do Comercial. Não conseguiu. A bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Comercial bater. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzin, estamos ultrapassando a metade do segundo tempo. A Ponte vence placar de 1-0 e te convence, Gleger? Convence sim, Batista. Eu gosto do time da Ponte, gosto da postura, né? As mexidas, você vê que surtiram efeito aí. O Eliel não participou assim, mas estava ali no lance que a Ponte abriu o placar, né? E eu gosto, a postura é essa. Agora, como disse o Tigrão, né? O Comercial tem que sair, vai ter mais espaço para que a Ponte possa tentar aí já matar o jogo. Faz o segundo gol, mata o jogo, né? Agora, Batistão, o pessoal tá mandando mensagem que tá tudo aí no campo, viu? O Marco Stuart e o Fabiano estão aí ligados na Bandeirantes pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, grande audiência. E o Marcão Ribeiro passou agora há pouco aqui também, né? O óculos do Marcão Ribeiro deve ter uns 30 graus. É praticamente um fundo de garrafa. Marcão Ribeiro trabalha aqui na Ponte Preta. Vem lá atrás, time do Comercial na marca de 24 minutos. Saiu tocando perigosamente na defesa. Palmeiras tentando levar pela direita, Lucas Serafim, passe errado. Chega lá atrás, tirou. Jean Carlos tocou, opa! Aí não dá, né? É lance para cartão. Lucas Serafim deu no Elvis, mas deu para valer. O árbitro quer conversa. Aliás, não é o Elvis, né? O Elvis está em pé ali, é o Amaral. Só bronca, viu, Batista? Violentamente não deu cartão, né? Só bronca, mais uma vez só bronca por parte do Luiz Flávio de Oliveira. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E vem a Ponte, placar de 1-0, tá ganhando o jogo. Chegou o Arthur tocando para Elvis. Lindo passe de calcanhar para Eliel. Entrou na área. Pênalti! Penalidade máxima para Macaca. Um passe lindo de calcanhar do Elvis. Exuberância no toque para deixar Eliel na cara do gol. Zagueirão chegou atropelando. Era a única alternativa que lhe restava. E o árbitro incontinente marcou. A marca da Cal é pênalti para Macaca, Vladimir Catarino. Indiscutível, né? A marcação do pênalti. O passe do Elvis foi primoroso de calcanhar. O Eliel saiu cara a cara com o goleiro. O Boré cometeu a falta e recebeu cartão vermelho direto, hein? Tá expulso o camisa meia dúzia da equipe do Comercial. Não há o que reclamar, pênalti bem marcado. O Elvis já pegou a bola, já está nos seus braços. A Ponte tem a chance de ampliar a vantagem. Batista. Para você, Tigrão, pênalti, o que você achou? Foi pênalti ou não? Pênalti, né? E quem meteu a bola pro Elvis, comprida, mas com consciência, qualidade, como um meia, jogando por dentro, foi o Arthur, que faz uma partida espetacular. Ele, o Cássio Gabriel, próprio Elvis. Pênalti claríssimo. E era o último homem. Ele evitou que o jogador da Ponte finalizasse pro gol. Só tinha o goleiro. Expulsão correta. E para você, tá analisando, Gleger... Oi. Vai no VAR. E para você, Gleger, o que você achou? Foi pênalti ou não? Batista, pelas imagens aqui, para mim, pênalti claro, hein? Não sei se ele vai no VAR aí, mas para mim foi pênalti claríssimo. O Eliel é tocado. Então vamos aguardar aí a decisão do VAR.
O público total, Batista, 11.136. 11.136 o público total para uma renda de R$ 147.325. Melhor público do ano, 11.136 torcedores. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Ele o pênalti o amarelo. Confirmado, Pênalti confirmado, mas tirou o cartão vermelho. Ele substitui o vermelho pelo amarelo. Lá tá o Ivar também. Vamos lá, Batista. É porque na hora, o lateral da ponte, o lateral do comercial, ele dá uma encolhida na perna. A perna encolhida é que toca no Eliel. Então assim, ele tenta não fazer a falta, entendeu? Eu acho que esse foi o critério que o VAR usou. Porque ele encolhe e aí tem o toque. Então assim, eu acho que por isso o cartão amarelo. É pênalti para Ponte Preta. Elvis colocou a bola na marca da Cal com enorme carinho. Fica ali na meia-lua frontal da grande área. O árbitro orienta os jogadores para não invadirem. Saltitante com as mãos dançantes no meio do gol, Matheus Almeida. Um sentimento de confiança toma conta do corpo do Elvis. Bateu, defendeu, o goleiro faltou. Elvis, pé direito, bateu, o goleiro defendeu. Defesas em sequência. A primeira batida no Elvis. Ele bateu, Matheus Almeida defendeu. A bola voltou para o Elvis. Bateu de novo, Matheus Almeida. Salvou o time do Comercial de tomar o segundo gol. Impressionante. Elasticidade, reflexo de Matheus Almeida, Vladimir Catarino. Nas duas, né? Na primeira cobrança e depois no rebote. Foi buscar com muita qualidade o Matheus Almeida. Defesaça, dupla defesaça do goleiro do Comercial, impedindo o segundo gol da Ponte. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. E aí, Gleger, o Elvis que bateu mal ou Matheus Almeida que foi muito bem? Aliás, qual é o conceito desta defesa, duas defesas do Matheus Almeida? O contexto geral, né, Batista? Ele pega o pênalti, pega o rebote, o contexto geral, 8,55. Agora, o Elvis na batida do pênalti, para mim foi displicente, né? Não foi uma bola tão no canto e tudo que o goleiro mais quer, bola meia altura. Foi bem o goleirão, mas para mim faltou um pouco mais de intensidade, digamos assim, para o Elvis nessa cobrança. E para você, Tigrão, a sua opinião sobre a cobrança do pênalti do Elvis? Bateu muito mal, né? Terceiro pênalti que ele pede. É um grande jogador, e é um tapa de calcanhar genial, mas não tem mais condição de bater pênalti. O cara para bater esse pênalti era o Matheus Jesus. Vai lá e nem olha onde está o goleiro. Então a comissão técnica é culpada, porque tem que determinar, o Elvis não bate mais pênalti. Nesse campeonato, terceiro pênalti pedido por ele. É muita coisa. E ele é um bolão. Mas pênalti não dá mais. No jogo decisivo é realmente preocupante. Porque se o Comercial faz um gol, já estava fechado. Aí vai ser um ferrolho intransponível e leva a decisão para pênaltis. Mudou. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A informação na Bandeirantes, diz aí Vladimir Catarino. Roberval Davino tira um zagueiro e coloca um atacante. Sai Thiago Moura, 20, entrou o Túlio. Túlio com a 7 entrou no lugar do Thiago Moura.
Túlio, camisa número 7, já está no campo de jogo. Saiu, portanto, o Thiago Moura. Essa alteração, portanto, no time do Comercial. Já é a quinta, estou tentando contar aqui, né? Quinta, isso? Então essa é a última. Última, portanto, o Roberval Davino queima a última alteração. Vem lá atrás, afasta o time do Roberval Davino. O Tigrão, Roberval Davino pode ser chamado de raposa felpuda ou não? Ah, sabe tudo do interiorzão, né? Olha o Comercial aí. Domina o time do Comercial com Luiz Roberto. Partiu pela lateral da grande área. Fecha a porta, Arthur. A bola toca no corpo do lateral esquerdo da Macaca. Arremesso lateral, Lucas Serafim. Cobrou, colocou na área. Túlio limpou, dominou, pé direito, bateu cruzado. A bola explodiu lá atrás do Jean Carlos. Escanteio para o Comercial bater pela direita no gol da Fepasa, Vladimir. Agora vai todo mundo lá pro ataque, né? O Comercial vai para cima em busca do gol de empate, Batista. Guilherme Pitbull autorizado, pé direito, levantou na área, toque de cabeça, vai para fora pela linha de fundo. E rapaz, houve um choque de cabeça. Isso aí é perigoso, hein? 2 da Macaca caídos e 1 do Comercial, hein, Vladimir? Exato, Batista. E sempre que há choque de cabeça, o jogo é parado imediatamente. O departamento médico das duas equipes já estão em campo. Perfeito. Portanto, os 2 da Ponte já se levantaram. Ali o Arthur e também o Fábio Sanches, mas o jogador do Comercial ainda caído, está sendo atendido neste momento pelo departamento médico do Bafo. Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo a partida aqui no estádio Moisés Lucarelli. Gol de Luiz Felipe. Saiu estafado, saiu cansado, se entregou da pele até o osso. Ele que se entregou até a medula e fez o gol que vai dando a classificação para o time Ponte Bretano. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado, seu Batista. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições que você só encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Placar de 1-0, gol de Luiz Felipe. Arthur toca na bola, velho, sai jogando o time da Macaca, se manda Júnior Tavares pela esquerda, vai no campo de ataque, tentou a arrancada, a bola para a linha lateral, vai para fora, é arremesso pela esquerda favorável, o time da Macaca. A Ponte lá na frente vai cobrar o arremesso lateral, 1-0. Vai ganhando o jogo Júnior Tavares. Para Elvis, voltou para Júnior Tavares. Para Elvis pela meia esquerda. Volta o jogo pela esquerda. Matheus Jesus para Jean Carlos. Ele tentou cruzar, foi travado. Chegou tirando Lucas Serafim. Novo arremesso lateral em Jean Carlos para fazer a reposição 37. A torcida neste momento solta a voz.
Arremesso lateral, cobra pela esquerda, Júnior Tavares, tocando para Jean Carlos pela esquerda, se mete lá pela ponta com dificuldade para tentar um envolvimento. Eliel, mas ganha o arremesso lateral, chutou nos pés do lateral do time do Comercial, não tem pressa, vai para a bola para fazer a reposição de bola lá pela esquerda. Arremesso que o Júnior Tavares é quem vai cobrar. Autorizado pela esquerda, prende. Eliel quer a bola, está afoito, está doidão. Cobrança de arremesso lateral. Tocou para Eliel no fundo do campo. Ele tenta fazer a volta em cima da marcação. Perdeu a bola. Recupera pela esquerda Júnior Tavares. Para Eliel, pé canhoto, cruzou na área. Toque de cabeça, é gol! Gol! Majestoso, a torcida vai à loucura, ao delírio, de cabeça, Cássio Gabriel, escorando o cruzamento de Eliel pela esquerda, passou pela marcação e levantou na entrada da pequena área. Cássio Gabriel de cabeça para meter a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez. Cássio Gabriel estava merecendo, vinha tentando, jogador de qualidade, usou a cabeça para fazer o segundo da Macaca. Amplia no lendário estádio Moisés Lucarelli. Cássio Gabriel para colocar a rede, a torcida vibra. Dali Ponte Preta, dali Macaca, é uma paixão que não tem explicação, paixão que não tem explicação, passa de pai para filho, de avô para neto, é a festa maior do futebol. Cássio Gabriel, 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 camisa 21. Ponte Preta 2, Comercial 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. A Ponte foi cozinhando o jogo lá pelo setor esquerdo, até que surgiu a oportunidade de cruzamento na cabeça do Cássio Gabriel. Não é tão alto assim, mas cabeceou com qualidade, contou com um leve desvio da zaga, matando o goleiro Matheus. Cássio Gabriel, segundo gol da Ponte. A Ponte ainda mais perto da semifinal. Ponte Preta mais perto da semifinal. Vence o jogo. Placar de 2-0. Solta o grito. Vem comigo, meu povo. Domina o time da Ponte. Cássio Gabriel, pé direito, entrou na área, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, com confiança na velocidade. Cássio Gabriel entrou na área, soltou a perna, a bola passou raspando e lambendo o poste, foi embora. Que perigo! Por pouco, por muito pouco, Cássio Gabriel não fez o terceiro, Vladimir. O chute cruzado, né? Teve a opção, a visão de chutar forte e cruzado. O goleiro foi nela, mas não tocou. Linha de fundo. Cássio Gabriel tá com moral. Quase o terceiro gol da Ponte. Aroma das ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados.
mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. É tempo de análise 42. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil. A Ponte matou o jogo, já está classificada, Tigrão. Não, ainda não. Tem muito acréscimo, né? Fosse aos 45 como antigamente, sim. Tem muito acréscimo, não pode tomar gol aí. Tem que continuar focada, mas está muito próximo. Agora é outro time no segundo tempo, com o Matheus Jesus vindo de trás com a bola. E com uma referência, com um cara lá enxuriçando, com velocidade. Mudou tudo. E o Comercial também foi melhor no segundo tempo. Foi um grande jogo no segundo tempo. Grande jogo. Mas a Ponte fez prevalecer a sua qualidade e poderia ter matado, não fosse a imperícia do Elvis, que faz um grande jogo na batida do pênalti. Agora é ficar com a bola, esperar mais um pouquinho e comemorar. Domina Matheus Jesus para Elvis no corredor. Abriu, lateralizando a jogada. Júnior Tavares, pé canhoto, cruzou na área, tira. Guilherme Pitbull, a bola saiu, é escanteio para Macaca bater o Vladimir. Visivelmente cansado também o time do Comercial, né? Sentiu o baque do segundo gol sofrido. Pitbull mandou a bola pela linha de fundo, escanteio. Elvis vai cruzar. O homem das bolas paradas. Elvis cobrou o escanteio. Júnior Tavares colocou na área, deu o rebote na defesa, a bola volta. Sobra com Guilherme Pitbull. Saiu jogando lá atrás, lançamento na lateral pela esquerda. A Ponte marca a saída de bola pela direita com o Everton. A bola vai para a linha lateral, mas o arremesso é do Comercial. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína da Seara, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Elvis, ele desgarra do círculo central da marcação, soltando para Cássio Gabriel. Para Elvis, ele solta o jogo pela esquerda no campo de ataque. Já Carlos, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, a bola reboteada sobre o Romário. Domina para o time do Comercial, solta o jogo para o Wendel lá pela esquerda. Ele tenta levar em cima da marcação, fica difícil, a Ponte marca a partir da intermediária adversária. E comete a falta, mata a jogada em cima do Romário. É falta. A Ponte não quer correr risco de tomar um gol e trazer de volta para o jogo o time do Comercial. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também no youtube.com/portal Carlos Batista. Seja assinante, ative o sininho. Sempre que tiver lá uma nova transmissão, você será avisado. Batista. Placar de 2-0, pois não, a informação diz aí Vladimir Catarino. Duas informações, vamos a 6 minutos de acréscimo no segundo tempo. E o Fábio Sanches recebeu o cartão amarelo, já é o segundo dele, então já está pendurado aí para a sequência do campeonato. Fábio Sanches. Fábio Sanches amarelado. Zagueiro da Macaca, portanto, fica pendurado. Ele o contra-ataque, Elvis domina, faz a enfiada, ele jogada para Eliel. Ele partiu na velocidade, mas veio lá atrás. O zagueiro já estava no controle do jogo e conseguiu, saiu jogando. Só dá uma confirmada, por favor, Vladimir, se o cartão foi para o Fábio Sanches ou para o Felipe Amaral. Parece que foi para o Felipe Amaral. Lá atrás vem Romário, tenta sair jogando, joga errado. Vem na bola, domina Elvis. Ele cadencia o jogo. Solta pela esquerda, vem pra bola tentando a passagem. Matheus Jesus abriu na lateral. Time da Ponte vence o jogo. Placar de 2-0 aqui no Majestoso. E a torcida começa a gritar olé. Batista. Oi. Aqui atrás, né, todo mundo viu pro Fábio Sanches, mas depois a gente vai tirar essa dúvida aí pra quem foi o cartão amarelo.
Perfeito, só dá uma confirmada se realmente foi pro Fábio Sanches, porque ele ficaria pendurado, e se foi pro Amaral, o Fábio Sanches não ficaria pendurado. Fábio Elvis Sanches dominou, soltou pela direita, vem na bola, Everton tocou na área, bateu, gol! Gol da Ponte! Na marca de 47 minutos, passa do segundo tempo, na velocidade, na arrancada de Everton pela direita, partiu pela meia, foi pela lateral da grande área, fez o cruzamento na área, apareceu fuzilando Cássio Gabriel, mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez Cássio Gabriel, iluminado, predestinado, ganhou a preferência do técnico Hélio dos Anjos e justifica a titularidade, faz o segundo dele no jogo. Cássio Gabriel enfrentou o goleiro com enorme qualidade para estufar a rede, a bola bateu lá dentro e fez Cássio Gabriel para produzir a festa maior do futebol. A torcida vibra, vibra da pele até o osso no lendário estádio Moisés Lucarelli. Dali Ponte Preta, dali Macaca, o gol da classificação. A Ponte está na semifinal do Paulista, a 2 passos de voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Cássio Gabriel, Cássio Gabriel, Cássio Gabriel, Cássio Gabriel, Cássio Gabriel, Cássio Gabriel, camisa 21. A torcida vem comigo, nação alvinegra, eu quero ouvir o alarido. O estádio Moisés Lucarelli vai à loucura, ao delírio. Ponte Preta 3, Comercial 0, e o detalhe no gol é seu, Vladimir Catarino. Oportunismo do Cássio Gabriel, ele acreditou até o último momento no lance, a bola passou por toda a extensão da área, no segundo pau ele chegou tocando com força, não deu chance nenhuma para o goleiro da equipe do Comercial. Segundo gol dele no jogo, terceiro da Ponte, 3-0 Macaca. E saiu um cartão ali, ó. Lucas Serafim, o jogador do Comercial. Serafim. 27 Serafim. E o árbitro não quer saber de mais nada. Acabou! A Ponte está na semifinal do Campeonato Paulista. Mais de 11 mil pontepretanos apoiando, incentivando, empurrando o tempo inteiro. É um valor inestimável, valor da nação pontepretana. Veio aqui para vencer, veio, viu e venceu. Dali Ponte Preta, dali Macaca, Macaca, uma paixão inexplicável. E vem aí, logo na sequência, ao encerramento da jornada, Edu Pinheiro, o inigualável, e o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Bandeirantes. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan da Aruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora. Perto começa pela Bandeirantes, público 11.136, 11.136, renda 147.325. Ponte 3, Comercial 0, todos os gols do segundo tempo. Vladimir Catarino, o seu registro, celulares com aquela luzinha aí, ô Catarino. Que coisa linda, viu, Edu? Linda a festa do torcedor da Ponte. Um desafogo, né? A Ponte demorou aí, engrenou no segundo tempo com relação a marcar os gols e acabou tornando para ela a Ponte um jogo tranquilo, né? Relativamente olhando o placar, apenas 3-0. A Ponte está classificada. Fábio Sanches foi quem tomou cartão, acabei de confirmar com ele, segundo dele, né, tá pendurado. A Ponte agora fica no aguardo de quem vai pegar. E a conta é simples, né? O Noroeste joga daqui a pouco. Se o Noroeste vencer a partida, a Ponte vai pegar o 15 de Piracicaba se o 15 passar pela Santista. Então, nesse momento, fica entre Noroeste e 15, mas independente quem vai ser o adversário, a Ponte já está na semifinal. Faz o primeiro jogo fora, o segundo em casa. As partidas acontecem nos 2 próximos finais de semana. A Ponte a 2 partidas de voltar para a divisão de elite do Campeonato Paulista, Edu. Olha, primeiro tempo que marcou Matheus Jesus. Finaliza dentro da área e o zagueirão lateral salvou, rapaz. Em cima da liga salvou. Outros lances teve a Ponte no primeiro tempo e tal. Olha só, o Elvis cobrou 9 escanteios. Segundo tempo, hein? A 2 minutos, um milagre do Kaique França. O Cadu Baroni perdeu da pequena área no reflexo. Que defesa fez o Kaique França. Tava 0-0. Se não for assim, não é Ponte Preta de Geraldo Trinca, né? A Ponte faz 1-0 a 12 minutos com o Luiz Felipe, Jean Carlos pra Guipira pra Elvis mesmo caído consegue passar pro Luiz Felipe, que faz 1-0. E o pênalti, hein? Eliel sofre pênalti, lance bonito aí do Elvis, e aí o Elvis bate 2 vezes. Primeiro bateu a primeira, o goleiro defende, veio o rebote, bate o Elvis, defende de novo o goleiro e trouxe o Comercial pro jogo. 2-0, a Ponte faz a 39 com o Cássio Gabriel. Um cruzamento espetacular do Eliel e a 47, 3-0. Cássio Gabriel de novo, o passe aí do Everton. Vamos lá, Tigrão, queremos ouvir, hein? Ponte 3, Comercial 0. Olha, Edu, o segundo tempo foi um jogaço, né? Inclusive porque Robervaldo Avino também abriu um pouco mais o time. Agora você vai dizer assim, ele só tomou gol porque abriu um pouquinho no segundo tempo? Não, porque a Ponte mudou a maneira de jogar, né? E também aqui, ninguém é bidu, ninguém quer saber mais do que ninguém. Mas é um crime você deixar o Matheus Jesus jogando enfiado, de costas, encaixotado entre os zagueiros, tentando matar a bola e fazer o giro com 5 caras em cima dele. E o Leonaldi, que é um monstro de jogador, é uma das maiores revelações da Ponte aí dos últimos anos. Mas não estava bem no jogo, não estava dando fluência, ele era o segundo volante, o Amaral o primeiro. E aí a Ponte não fluía, apesar de ter pressionado, apesar de ter amassado, apesar de o lateral direito do Comercial ter tirado uma bola em cima da linha, mas a Ponte não era aquele time vistoso que vem tocando e envolvendo. E a gente aí com 38, 39
do primeiro tempo, e depois, claro, reafirmando isso no intervalo, quando acionado por você, eu dizia, tem que sair o Leonaldi, que não está bem, porque na verdade ele estava jogando com 3 volantes e um deles tentando ser falso 9. Então ele não ganhou o 9 e perdeu o segundo volante de qualidade de saída de bola. Quando ele sobe a placa número 5 e vem, não é, para a beirada do campo Eliel, para que voltasse o Matheus Jesus e a Ponte tivesse o cara aprofundado, alguns torcedores, e eu respeito todos, porque cada um tem uma visão a respeito do futebol, mas quando eles viram subir a placa número 5, alguns ensaiaram um grito de burro para o Hélio dos Anjos. Mas a gente dizia aqui com 38 do primeiro tempo que essa era a alteração. Porque o Matheus Jesus encaixotado, de costas, com 3 ou 4, até que ele conseguisse virar o corpo, ele não rendeu, apesar de ter participado dos 2 principais lances do primeiro tempo, mas quando ele jogou de frente. Quando o Hélio traz o Matheus Jesus como segundo volante, para que a Ponte entrasse com qualidade, tirou o Leonaldi, que é um ídolo da torcida, mas não estava bem no jogo, e bota o Eliel para fazer a movimentação pelo lado esquerdo, fazendo a diagonal, ele destruiu. Ele acabou com uma condição assim, absolutamente natural, envolvendo o Comercial, que poderia ter feito 1-0. Faz parte do jogo. A Ponte esmagou a Itália, a seleção brasileira esmagou a Itália, amassou em 1982, e o Paulo Rossi pegou 3 vezes na bola, fez 3 gols e mandou para casa uma das maiores seleções de todos os tempos. O futebol é traiçoeiro, mas o jogo era esse. Quando ele traz o Matheus Jesus para dar qualidade na entrada da bola e adianta o Elvis e abre o Cássio Gabriel, que fez uma grande partida, e a gente falava aqui que ele estava fazendo um grande jogo ao lado do Arthur e do próprio Elvis antes dele fazer o gol, aí matou o jogo. Aí a Ponte começou a encontrar os espaços, fez 3 só no segundo tempo e ainda perdeu um pênalti. E ganhou com muita qualidade, ganhou inclusive esbanjando preparo físico. O Comercial, quando tomou o segundo gol, arriou emocionalmente e arriou também fisicamente, e a Ponte poderia ter feito 5, porque o quarto estava feito, o pênalti foi desperdiçado pelo Elvis, que bateu mal. E não pode mais bater pênalti, tem que trocar o batedor. Bota o Matheus Jesus, ele bate com o olho fechado na costura da rede. Foi esse o jogo que nós vimos, a Ponte merecedora, passou o susto, porque quartas de final é sempre um grande problema. Agora na semifinal, até a parte emocional fica melhor, já disputa acesso, e aqui o segundo tempo foi muito bom, inclusive também com a subida de produção do Comercial, mas o estrondoso crescimento da Macaca no segundo tempo. Edu Pinheiro. Perfeitamente. Vamos lá, Zorzinho, Ponte 3, Comercial 0, público 11.136, renda 147 mil. Os gols no segundo tempo: Luiz Felipe a 12 minutos, Cássio Gabriel a 39 e Cássio Gabriel a 47. E a Ponte antes, enquanto estava 1-0 a 26, perdeu pênalti. O Elvis cobrou, o goleiro defendeu 2 vezes. É com você, Zorzinho. Edu, a gente tem que ressaltar, sem dúvida nenhuma, né, a escalação do Hélio incomodou inclusive alguns pontepretanos, alguns torcedores, né? Pô, por que não escalou o Eliel, por que não veio? Cara, olha quem decidiu o jogo, o Cássio Gabriel, que veio aberto. Nós falávamos inclusive, olha, vamos ver como é que vai ser o posicionamento, vamos ver como é que vai ficar a plataforma da Ponte, e sem dúvida nenhuma nós temos que enaltecer o trabalho do Hélio, que até mesmo na hora em que ele tira o Leonaldi, foi questionado pelo torcedor lá no Majestoso, ele acerta. Porque ele joga o time da Ponte para cima, e a Ponte vai e faz 3 gols e ganha. Aliás, mas a Ponte ganhou com propriedade. A Ponte mandou no jogo, do início ao apito final. Ela mandou no jogo. Teve um lance, o Comercial teve um lance, uma belíssima defesa do Kaique França, fechando o ângulo, garantindo ali o 0-0 naquele momento. E a partir daí a Ponte continuou mandando no jogo. Então, assim, venceu e convenceu. Venceu com propriedade.
venceu o time que jogou futebol. Eu falava isso no programa Esporte em Debate, que a Ponte, se tiver bem emocionalmente e jogar futebol, ela vai ganhar o jogo, porque tecnicamente ela é superior à equipe do Comercial. Aliás, para mim, o time da Ponte é o melhor time da Série A2 esse ano. É o melhor time, tecnicamente. Agora, claro, a gente sabe que de você ser o melhor time a você fazer um jogo como a Ponte fez hoje, tem uma certa distância. Tem que jogar futebol, tem que apresentar. E hoje jogou futebol. Eu queria aqui parabenizar os mais de 11 mil torcedores que estiveram no Majestoso, incentivando o time da Ponte, jogando junto. A festa foi maravilhosa e lindíssima. Coroou o resultado e os jogadores honraram isso dentro de campo. Teve o pênalti perdido pelo Elvis, que faz parte isso, você perder pênalti faz parte. Toda a qualidade, tudo que tem o Elvis, tudo que representa o Elvis, uma hora vai errar. E errou no momento em que a Ponte, na minha opinião, não precisava, porque o time estava muito bem. Matheus Jesus jogando um partidaço, né? Fábio Sanches, Arthur jogou um partidaço também. Vale ressaltar também, eu queria dar relevo, porque sai o Luiz Felipe, sai contundido, estava jogando um bolão, e entrou o Everton, que jogou muito também. Inclusive a jogada do terceiro gol lá pelo lado direito, quem faz é o Everton. Então é um time hoje, o time hoje incorporou, não vou dizer que incorporou o Hélio dos Anjos, mas jogou um futebol convincente. Mereceu o resultado, mereceu a classificação. E parabéns ao Hélio dos Anjos por mais uma vez acertar nas escolhas, acertar na estratégia e vencer um jogo que era dificílimo, mas que a Ponte deixou fácil, Edu. Olha, explicando o regulamento, Ponte 3-0, a Ponte semifinal, quem que a Ponte vai pegar? É o seguinte, para saber o adversário, a Ponte melhor campanha, porque tem que somar quantos pontos a Ponte fez? A Ponte fez 36. Na primeira fase, quando terminou a primeira, tem 36. Empatou em Ribeirão, 37, ganhou hoje 40 pontos. É assim, vai somando. Então ela vai pegar a equipe da quarta melhor campanha. Na semifinal, o de melhor campanha pega o de quarta melhor campanha e o de segunda pega o de terceira melhor campanha. E realmente o ouvinte tem razão, porque é confuso. O ouvinte não tem na mão a classificação, tabela, pontos e tal. Então, mas quem que pega tal? Gente, então o que a Ponte pode pegar? Só não pode pegar o Grêmio Novo Horizontino. Esse não tem jeito mesmo. Resumindo aqui. Ou pega o Noroeste, pega o 15, pode pegar Santista, se a Santista reverter, pode pegar o Velo Clube. Tá jogando lá, Noroeste e Velo Clube, por exemplo. O primeiro jogo, lá em Rio Claro, o Noroeste ganha lá dentro 1-0. Mas de repente, se o Velo Clube vai que ganha hoje por diferença de 2 gols, aí o Velo Clube elimina o Noroeste. Aí o Velo, ele faz 24 pontos. De repente pode ser o Velo, de repente pode ser o Oeste, então temos que aguardar. O importante é você entender como é que funciona. O critério de desempate na semifinal é a mesma coisa. A Ponte melhor campanha decide em casa, são 2 jogos, lá e cá. A final também, 2 jogos. Quem é que sobe? Só 2. E agora, vai ser agora na semifinal que nós vamos conhecer os 2 clubes que sobem, tá? Então é o seguinte... Critério de desempate, também muita confusão, é a mesma coisa. Soma os 2 placares, somos 2. O placar agregado, deu empate? Deu empate no saldo, por exemplo, uma vitória de um, vitória de outro. Ou empate nos 2 jogos, vai para o saldo. Primeiro critério de desempate é saldo. Se no saldo deu empate, somos 2 resultados. Deu empate, então é pênalti, tá bom? E assim vai até o final. Meus amigos, muito obrigado a quem nos acompanham. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no AM, estamos no FM, tá bom? Já, em nome de Aroma das Ervas, o craque do jogo. Olha aqui, e no FM é 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Já, a coletiva do Hélio. Tem aqui a ficha técnica em nome de Brasitone. Tem a defesa do jogo, gente. A defesa que o goleiro do Comercial fez na cobrança de pênalti aí do Elvis. A defesa que o Andrade fez aí, brincadeira, pô. O Kaique França, no começo do segundo tempo, sensacional, vale a pena você ouvir, tá bom? Fique ligado com a gente e tem a coletiva do Hélio, hein? O tio Hélio vai descarregar da coletiva, por isso eu vou correr, sabe pra quê? Pro craque do jogo! Rádio Bandeirantes. Muito bem,
elétrico Tem com o craque do você. jogo? Não. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,59. Café Moraes Superior Gold 500 gramas, 14,99. Filé de merluza sem pele, 34,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 26 de março. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br, confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. É hora de acreditar na mudança. A Nissan da Aruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan da Aruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oi, amigo Batista, Ponte 3, comercial 0, público 11.136, 2 gols do Cássio Gabriel, outro do Luiz Felipe pela ordem, depois 2 do Cássio Gabriel e o craque do jogo, o Batistão. Cássio Gabriel, Edu, um abraço pra você. Outro, meu querido. Cássio Gabriel marcou 2 gols, ele já vinha pedindo passagem. Mas o técnico, claro, tem aí o Elvis, né? Não vai tirar o Elvis. Mas durante o período em que o Elvis esteve machucado, o técnico fez outras alterações e não aproveitou o Cássio Gabriel. Aproveitou num jogo em Lins e num outro jogo aí também, né? Mas hoje ele foi bem, marcou 2 gols para mim. Cássio Gabriel, o craque do jogo. Foi um prazer inenarrável estar contigo. Um abraço, Edu. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Alô, Vladimir Catarino, você me ouve? Oi, Catarino. Deixa eu ver se ouve. Daqui a pouco a coletiva aí do Hélio dos Anjos, hein? A coletiva do Hélio dos Anjos. Vamos lá. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Ele não é muito intenso. Ele, às vezes, mostra uma certa lentidão. Às vezes demora um pouquinho para ter o poder de reação. Hoje ele foi completamente diferente. Hoje ele brigou, foi rápido, teve intensidade, teve mobilidade, né? Se mexeu. E eu não defendi a entrada dele, entendendo que a Ponte poderia perder intensidade. E defendi a entrada do Luiz Felipe, deu certo. E depois, nos primeiros movimentos, deu pra gente perceber claramente que o Cássio Gabriel estava muito bem. E felizmente todos nós aqui elogiamos o Cássio Gabriel antes dele fazer o gol. Antes dele fazer o segundo gol. Então, depois ele veio e coroou a sua grande atuação até então, quando faz o segundo gol a 38 e o segundo aos 47. Mas até 38, se mesmo que ele não tivesse feito nenhum gol, ao final dos 90, talvez ele fosse eleito o craque de jogo porque fez uma grande partida. Conceito bom, Cássio Gabriel, o craque do jogo. Cássio Gabriel, craque do jogo, já tem 2 votos. Oi, Gleger, o craque do jogo. O craque do jogo. Oi? Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, já tem 3 votos, perfeitamente. Será que o Catarino está me ouvindo? Catarino, você está me ouvindo? Vladimir Catarino não está me ouvindo, daqui a pouco ele volta. Então o Catarino já está se posicionando lá para a coletiva do Hélio, tá? 3-0 a Ponte venceu, público 11.136, deixa eu ver aqui. Edu, para mim, Cássio Gabriel, melhor em campo, muito obrigado aqui ao final 0127. Edu, a Ponte vai lutar o majestoso na decisão do acesso, 17.200. Pode apostar, e Oswaldo já de Nova Europa. É isso que eu falo, sabe? A torcida tem que entender. Por exemplo, Giancarlo, nesses 2 últimos jogos que ele fez, ele foi muito bem. Muito bem. Muito bem. É outro menino que está passando por um processo. Eu tive uma conversa muito boa com o Jean. E eu falei pro Jean,
Você já procurou algum profissional para trabalhar com você, para resolver, discutir com você o seu dia a dia, os seus problemas e tudo? E o clube, o diretor médico nosso conseguiu. E ele está evoluindo muito nesse sentido. Ele está evoluindo muito. Então, falei para ele, filho, eu uso desse profissional. Eu faço semanalmente. Hoje 11 horas da manhã, eu estava com a minha psicoterapeuta online. Então, é normal, a vida nossa é muito estressada, muita coisa. E eu gostei disso porque ele está reagindo, né? E eu achei melhor ele ainda porque ele passou para a segunda linha. Ele passou para a primeira linha depois que eu trouxe o trabalho por trás, que ele estava com cartão amarelo. E ele deu até a mesma profundidade que um atacante pelo lado dá. Feliz também, eu acho que eu vou falar uma coisa publicamente. Eu acho que essa vitória, eu dediquei essa vitória à minha comissão técnica. Eu pedi desculpa, pedi licença aos jogadores para me dedicar à minha comissão técnica. Quem sustenta trabalho no clube é comissão técnica, não é treinador. Eu tenho a minha filosofia, eu coloco em prática e o pessoal faz hoje, né, o dia a dia da Ponte Preta, ele corre hoje sem nenhum problema. Por quê? Eu tenho sustentação. Eu viajo, eu tenho sustentação do Marcelo e do Giga, que o Nenê viaja comigo. Você entende? Então nós temos uma sustentação. Então é uma vitória da comissão. Por quê? Nós chegamos meia-noite. Então eu cheguei chateado, eu não gostei de tudo que aconteceu. Eu acho que quase que nós colocávamos tudo a perder num jogo onde a inteligência emocional tem que prevalecer. Nós não fomos inteligentes emocionalmente no jogo. Você está entendendo? Então eu cheguei muito preocupado. Chegamos 00:30, 1h da manhã. No outro dia, 8 horas da manhã, eu estava no clube. E a minha comissão técnica também. E eu tive uma reunião com um grupo no domingo, 10 horas da manhã. Porque eu falei, eu não posso levar o que eu penso para segunda-feira, porque segunda-feira eu tenho um jogo já. Então tive um posicionamento perante os meus jogadores e a comissão técnica presente, a comissão técnica junto. Então quem faz essa campanha, quem ajuda, quem está no dia a dia, quem está, muitas vezes, muitas vezes eu não trabalho com um jogador que daqui a pouco ele está chateado. Quem é que está chateado? Quem que sobra da relação, é quem está muitas vezes na reserva e é a comissão técnica que fica com eles. É eles que sustentam o trabalho. Está entendendo? Você ganhando ou perdendo, quem recebe primeiro os jogadores é a comissão técnica. Porque muitas vezes eu não vou fazer trabalho nenhum, né? Mas a comissão técnica tem que trabalhar o grupo G2, o grupo G3. Então eu estou dedicando essa vitória ao trabalho. E o trabalho da Ponte Preta ele é incessante em relação aos profissionais da Ponte Preta. Os profissionais de origem Ponte Preta. É assim, eu fico assim até emocionado de falar. Porque eu conheço o que é uma Ponte Preta de necessidade e eu vejo esses caras vestindo a camisa de uma forma altamente positiva. Hélio, boa noite, Gabriel da Jovem Pan. O que você pensou ao iniciar a partida sem o centroavante de ofício e como você avalia a entrada do Eliel no segundo tempo? Obrigado. Eliel, eu acredito que com o tempo que ele entrou, o Eliel deve ter dado assim no mínimo uns 12 sprints. E eu fiquei preocupado de entrar com ele antes, por quê? Eles colocaram uma situação de encaixotar meu time por dentro. Um zagueiro de volante, 2 zagueiros por trás, os 2 homens de flanco, os 2 volantes de dentro, né? Os 2 volantes de dentro, o Pitbull e o Renan, baixando o tempo todo. Eu achei que o Eliel não teria tanto espaço. E o biotipo do Eliel, muitas vezes quando encaixota ele pode ter dificuldade. Tá entendendo? Então por isso que, vou falar a verdade para vocês, domingo eu tinha o Eliel na minha cabeça. Segunda-feira eu indo pro treino, devia ser 12:30, indo pro treino eu fiquei pensando, a flutuação sempre te salvou. Se eu contar para vocês os jogadores que não eram centroavante, que passaram a jogar centroavante comigo, a flutuação sempre te salvou. Conversa com Jesus, para ver o que a gente pode fazer. Chamei, liguei pro analista, falei, prepara, me olha, aí o Guilherme falou pro Jesus, meu pai está pensando em te colocar lá na frente. Biotipo, retenção de bola, chegada boa na área, uma pena, teve 4, 5 chances, né, nítidas, não é isso? E ele falou, professor, eu já joguei assim demais no Red Bull. Aí eu mandei o meu analista puxar Jesus no Red Bull. Jesus, Claudinho, Arthur e Alessandro, esse aí, que tá aí, ainda tá. E o Jesus nessa flutuação. Né? E aí eu falei, é essa que eu vou cravar. Eu não vou de Eliel. O Pira é leve, Eliel leve, vai encaixotar esses jogadores e eu posso ficar sem alternativa e eu vou ter um desgaste de um centroavante. Porque o Eliel ia desgastar. O Eliel não tem jogo.
E aí se ele deu 12, aqueles foram 12 sprints depois que ele entrou, se ele estava no primeiro tempo, ele dava 15 a 20 sprints. E aí o que eu teria no banco? Eu teria um jogador ofensivo, que era o garoto, Cássio não, o Dudu, que também é um jogador de espaço, podia ficar encaixotado também. E aí nós optamos isso. Mas eu acho que a grande diferença de tudo que nós pesquisamos para esse jogo e trabalhando para esse jogo foi o Cássio pelo lado direito. O Cássio jogou bem, todos os jogos que eu usei ele um pouco ali pelo lado direito, flutuando, o Cássio foi bem, né? E hoje nós só jogamos quando o Cássio jogava. Quando o Cássio jogava, nós jogamos. E também é um jogador também que cresceu muito nessa temporada. Eu estava um pouco satisfeito com ele. Ele sabe disso. Quando eu falo isso publicamente, é porque eu já conversei com o jogador, já falei com o jogador, isso não é problema, né? Eu achava que ele estava muito, sabe, muito, ele é muito assim, ele é muito, fugiu, muito tímido, vamos falar, muito tímido, parece que as coisas estão, e ele encaixou bem. Eu optei por ele, porque eu queria dar os dois flancos de jogo, né? E o Cássio foi bem contra o Comercial, o Cássio foi muito bem contra o Noroeste, foi muito bem contra o Rio Claro, fazendo essa função. O Noroeste ele fez por dentro e fez um grande jogo. E aí também foi uma batida certa. Eu acho que essa batida aí foi boa. A mudança, a melhor coisa do mundo é você ter um jogador de múltiplas funções na equipe. Você entende? Esse Jesus não existe. Ele saiu de centroavante, ele saiu de atacante para vir fazer o segundo volante. Você entende? Inclusive eu não fiquei satisfeito, eu não gosto de ser chamado de burro. Eu não gosto disso, falta de respeito. Falta de respeito. E a social lá hoje me chamou de burro. Você entende? Eu não gosto disso. Eu sou muito sincero. Eu não gosto, porque eu acho que é um desrespeito muito grande. Essa história que é emoção, não é emoção não. Muitas vezes isso é falta de educação. Tá entendendo? Então, a opção minha foi essa. Por que o Léo? O Léo, tecnicamente, a bola estava fugindo muito do Léo. Eu estava sem armador por trás. E um jogo como esse, você pode ter um armador por trás. E aí o Jesus veio por trás, começou a armar o jogo, e o Eliel foi fazer aquilo. Essa movimentação do pênalti do Eliel, ela é perfeita. Só que ele pegou, no caso, o Elvis, né? Do jeito que ela veio, ele atacou a linha, o Elvis fez. E o Eliel é um jogador que vai jogar na Ponte Preta, vai ser jogador de futebol, mas tudo tem o seu devido momento, né? E ele entrou muito bem, usou bem a sua condição física para marcar pressão, né? O que eu gostei foi porque foi uma semana chata, foi 3 dias chatos, sabe? Eu achei o Comercial, tudo que eu pesquiso tudo, meus analistas buscam todas as informações. O centroavante do Comercial, pô, peraí, filho, não é assim, é Ponte Preta. Você entende? Ninguém vai atropelar a Ponte Preta, ninguém vai, não, nós vamos empurrar o jogo porque a torcida não fica satisfeita, pressiona eles. Isso é tudo macaco velho. É jogador que. E a outra coisa, a torcida da Ponte, em momento algum que eu estou aqui, a torcida da Ponte pressionou meu time. Pressionou, ativou o meu time, como ativou hoje o tempo todo, com quase 10 mil pessoas. Tá entendendo? Eu não sei, 11 mil, olha aí. E ativou o time o tempo todo. Então, nós ficamos, pô, aí, olha, vou te contar um negócio. Em algumas situações que eu mostrei para ele, parecia que nós tínhamos pedido o jogo lá de 3-0. Parecia que nós tínhamos pedido 3-0. Não, aconteceu isso aqui, mexemos ali, fizemos aqui, e pô, e o time. É jogo. E hoje nosso time tem um diferencial, a intensidade. Porque fazer o que nós fizemos no primeiro tempo, bater. Aí não acontece o gol. O que acontece o gol, a coisa muda. Voltamos. Eu até achei que eles iam voltar um pouquinho mais devagar, que a coisa ia acender. Não. Do mesmo jeito que terminou, entrar. Aí você bate o tempo todo no adversário, bola dentro dele, bota dentro dele. Entra o gol, o adversário adianta 50, 30 metros. E hoje eles adiantaram 30 metros, entendeu? Não assim, compacto. Eles adiantaram, mas ficou. Entendeu? Tanto que o Elvis pegou na bola sozinho no meio campo, depois estava 1-0 umas 10 vezes. Entendeu? E tem outro jogador que eu enalteço. Esse jogador, ele sentiu uma dorzinha com 8 minutos de jogo. E terminou o jogo. Esse jogador, desde o dia que machucou, ele nunca tem cabeça ruim. O tempo todo colocando para cima, e vou, e estou bem, e tanto que a responsabilidade é toda minha. Mas eu optei por usá-lo lá em Ribeirão Preto, porque eu acho que ele personaliza o time. Então, eu estou satisfeito, estou feliz. Faltam 2 jogos para definir um acesso, né? Agora, do jeito que a gente... 2 para definir o acesso, 4 para definir um título. Do jeito que a gente está comportando, e com o apoio da nossa torcida,
desse dia que dentro de casa vai ser ruim para todo mundo, e nós estamos equilibrados, já estamos treinando lá dentro, está todo mundo na recuperação da crioterapia, nós temos uma mini cozinha montada dentro do vestiário, eles já alimentam, já comem coisas aí importantes para repor, massa, pizza, né, muito Gatorade, já começa aí. E a crioterapia, eu pedir para eles hoje, vão ficar mais pelo menos uns 40, 50 minutos no clube, porque amanhã a gente já está vivendo o próximo aniversário. Hélio, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória, parabéns pela atuação da equipe, né? Uma das melhores partidas que a Ponte fez nesse campeonato. E agora, como o professor disse, faltam 2 jogos só para o acesso, 4 para a conquista do título. Nesse momento do campeonato, como está o time da Ponte Preta? Está dentro daquilo que você planejava, a sua comissão técnica planejava para o decorrer do campeonato? Está no nível que você esperava exatamente para esse momento, para essa semifinal? Foi tudo muito planejado. Muito planejado. Você entende? Muito. Inclusive, se a gente tivesse passado na Copa do Brasil, nós estaríamos também do mesmo jeito voltados só para a Copa, só para essa competição, porque a Copa do Brasil seria só em abril. Então, existe isso. Você entende? A gente monitora o tempo todo, a gente... todos os treinamentos são monitorados, nós discutimos, se tem o excesso nós discutimos, se tem um pouco abaixo a gente discute e executa. Por isso que eu falo para vocês o que é uma comissão técnica boa, né? E essa é a nossa comissão técnica. Então, esse é um trabalho de comissão técnica. Então, nós projetamos chegar dessa forma, tá entendendo? Só que eu preciso elevar um pouquinho mais ainda a intensidade, eles sabem que eu não estou satisfeito ainda com a intensidade, eu acho que nós temos que jogar aí para 23%, 24% das ações em alta intensidade, você entende? Acima de 25 km. Eu quero 23%, eles chegam a 19%, eu acho que hoje chegaram a 18%, porque nós acabamos não correndo muito, porque nós compactamos lá dentro, então o jogador dá menos intensidade. Porque quando você oferece contra-ataque, você dá muita intensidade para os defensores, que você tem que correr para trás. E nós não corremos para trás hoje. Essa é a grande virtude que o time teve. Não correu para trás. E não correr para trás é sinal de que a marcação na frente está boa, é sinal de que a bola não está saindo. Então eu ainda preciso, eu acho que nós vamos necessitar de mais intensidade, jogar para 23%, 24%. Eu acredito que hoje deu 19% de alta intensidade, e isso é um número assim, muito bom. E a gente precisa mesmo ter cabeça no lugar, precisamos mesmo do apoio do torcedor, né? Se tem alguém que não gosta de mim, se tem alguém que está chateado, não faça isso agora. Nós fizemos isso porque o torcedor está aí. Você entende? Ninguém gosta de jogar sem torcida, e a torcida da Ponte é isso. Hoje, quando nós chegamos aqui, já sabia, vai dar mais de 10 mil pessoas, né? E a hora que a gente erra, a hora que temos os nossos problemas, é o apoio. Porque o torcedor faz um time jogar, e um time faz um torcedor torcer. Você entende? Então isso é a realidade. Então, mais do que nunca, feliz, consciente de que, faltando 2 jogos para definir acesso, nós vamos precisar de mais força ainda do que nós já temos. Boa noite, Hélio. Marcos Ceroni, Ponte News. Hélio, eu confesso a você que nesses 3 dias de sábado para cá, eu tinha certeza que você ia escalar o Cássio Gabriel. E foi uma grata surpresa, fazendo 2 gols. Você vai ter agora a volta do Gé e do Pablo Diego. Mas eu queria que você comentasse o Matheus Silva, que ele saiu de campo, se é problema para a próxima partida. Preocupa, porque qualquer jogador que sai nas condições que ele saiu, e preocupa. Nós temos essa alternativa dentro de casa de usar o Arthur ali para fazer uma saída de bola mais agressiva. Nós temos também outros jogadores que podem fazer a função. Eu vou estudar direitinho, mas eu não acredito que o Matheus jogue a próxima partida. Não acredito. Mas daqui a pouco, né? Pelo menos me passaram que não é uma contusão. A gente preocupa muito que esse tipo de contusão é sempre cruzado. Mas o médico falou comigo que pode ser que atacou um pouquinho o colateral medial. E isso preocupa. E o que me preocupa é aquilo que um dia eu bati por vocês, sabe? A Ponte Preta é o único time que não contratou após a fase de classificação. Por quê? Todo mundo sabe por quê. Quer dizer, então foi lá atrás. Então, hoje eu tinha um atacante na relação, fora dos que jogaram, né?
Depois eu optei pelo Jesus, eu passei a ter Eliel e o Dudu. Entendendo? Então o clube está penalizado, a torcida está penalizada e o treinador penalizado. Porque quando eu perdi os 2 jogadores, você entende? Eu fiquei preocupado. Porque não é você perder 2 jogadores acima de 1,80 m de força extrema e você fala assim, pô, daqui a pouco eu vou ter que colocar 2 jogadores miúdos, muito bem, o Pira, na proposta de jogo, né? Jogadores menores, um jogo dentro de casa que eu vou ficar meio encaixotado, tudo isso. E outra coisa, e jogadores com números expressivos de gols e de assistência. Você entende? O Pablo e o Gé, o número de assistência e de gol é expressivo. Tenho cobrado muito do Gé, não ando satisfeito. Ele sabe disso, foi um que eu cobrei dele muito no domingo de manhã, muito. Porque num momento como esse nós temos que ser inteligentes emocionalmente, nós não podemos desequilibrar. Agora, eu vou bater numa tecla. Eu não tenho compromisso com federação, eu não tenho compromisso de não falar. Você entende? Agora, vamos pensar, raciocinar. A perda dos 2 jogadores. Não vou discutir a questão, né? Aí a Ponte Preta é um dos carros-chefe da chave, da competição, junto com o Novo Horizonte, junto com todos, né? Aí você pensa, esse time terminou o primeiro colocado com pontuação totalmente diferente. Algum dia vocês viram um resultado nosso que a arbitragem nos ajudou? Não, nós não queremos isso. Aí você vai jogar esse jogo fora de casa, o primeiro fora de casa. Eu quero a segurança da arbitragem. Eu não quero um árbitro ruim fora de casa, não. Eu quero um árbitro bom, que eu vou ter segurança de jogo. Você está entendendo? Aí não. Aí você pega, será que é tão mais importante do que Ponte Preta e Comercial? Portuguesa e o Portuguesa e 15 de Piracicaba? Aí, para quem Portuguesa e 15 de Piracicaba, vai um árbitro FIFA, que é um dos melhores do Brasil. Vai apitar no Campeonato Brasileiro, vai apitar no mínimo uns 25 jogos na Série A. O Luiz aí, tá entendendo? Aí coloca um árbitro que eu quero deixar as pessoas entendendo bem o meu raciocínio. Saiu a arbitragem, o meu analista me dá tudo da arbitragem, média de cartão, tudo. Eu mostro na lousa, mostro para os jogadores, trabalhamos a característica do árbitro, tudo. Eu dou tudo. Aí você vai buscar o currículo do árbitro que foi apitar nós lá em Ribeirão Preto. Sabe a maioria dos jogos que ele apitou? A3. E aí vem com uma coisa que quando eu participei da reunião com a arbitragem, olha, uma coisa que a gente preocupa muito com os árbitros é não ser prepotente, é não ser impositivo. Pô, velho, o que ele fez lá, o que ele fez de imposição, de prepotência com o Jean. Gente, o Pira tomou um cartão, o Pira tá puxando um contra-ataque, indo para dentro da parede, falta, cartão amarelo, ele não deu. O Fábio, pô, Fábio eu falo porque o Fábio é educado, tá entendendo? Fábio vai falar com ele, pô, ele não pensa 2 vezes. Ele joga um cartão pro Fábio e já avisa lá um minuto a mais, nós com 9 homens. 1 minuto a mais. Então, um árbitro que não vou discutir técnica, não vou discutir as expulsões. O Gé foi irresponsável. E o Pablo podia ser um pouquinho mais ameno na jogada, porque tá com um cartão amarelo, você não pode fazer um carrinho daquele. Agora, o que eu não admito é prepotência. O que eu não admito é pisar no jogador, é querer impor. O Luiz Flávio discutiu com alguém aqui hoje? Discutiu com o banco, vocês viram? E o árbitro reserva de hoje, uma educação. Já apitou 2 jogos, nossa, inclusive bem educado. Luiz Flávio, problema zero. Agora, vai colocar um árbitro de 3º escalão lá contra quem é que seja? É essa a pergunta que eu faço. Você entende? Essa pergunta é semifinal. Essa pergunta que eu faço. Vai colocar? Ou vai colocar um árbitro que dê segurança para jogo? Porque o Luiz hoje, ele deu segurança. Qual é a segurança? Experiente, foi lá, viu. No lance ele já viu que o goleiro não teve nada e o goleiro pá, ele mandou levantar. Pá, aí o goleiro foi. Ei, não tem cera mais hoje, acabou, cartão amarelo, acabou. E se é com o meu, pode fazer também. Então, o problema é esse. Eu fiquei louco com as ações do meu time contra o Comercial, mas eu fiquei louco do clube, de nós não termos uma arbitragem de segurança. Podia errar, podia tudo. O Luiz só podia errar aqui hoje. Mas, porra, o cara é bom. Podia errar. Tá entendendo? Agora, lá em Ribeirão Preto, não gostei disso. Federação, né? Presta bem atenção. O próximo jogo nosso é decisivo. Coloca rápido de segurança. Coloca rápido que vai levar o jogo de uma forma altamente positiva. Boa noite, Hélio. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Primeiramente, parabéns pela classificação, pela vitória. Você dedicou a classificação para a comissão técnica, também falou, exaltou os jogadores.
Mas eu queria que você mencionasse a fundo a importância da torcida, né? 11 mil, mais de 11 mil torcedores aqui, desde cedo aqui, eu vim aqui hoje de manhã também, já estava apoiando a equipe, hoje, até agora estava aí na frente fazendo batuque. Queria que você falasse sobre a torcida da Ponte aí nesse jogo. A torcida da Ponte é diferencial. É diferencial, acabou. Você entende? E eu vou falar a verdade, eu gosto da Ponte porque eu gosto do comportamento da torcida da Ponte. Você entende? Eu não me dou bem com torcida passiva. Eu até falo para meus jogadores que tem umas cores de clube que eu já trabalhei, que eu não gosto, as cores faz o time ser passivo. Tá entendendo? Eu tenho alguns arrependimentos na minha vida, como treinador de futebol. Eu passei em alguns clubes que eu não quero passar de novo. E eles também não devem me querer lá também de novo. Isso é natural. Você tá entendendo? Então, a torcida da Ponte é isso. A torcida da Ponte instiga. A torcida da Ponte está presente. A torcida da Ponte cria um clima positivo. De vez em quando fala para mim, pô, você tem uma identidade muito grande com a torcida da Ponte. Com o jeito com o jeito da torcida torcer. Porque eu gosto disso, eu gosto de emoção. E a torcida da Ponte gosta de emoção. Então a torcida da Ponte respeitou o adversário, mas na hora que nós tivemos que jogar, precisamos dela, ela aqueceu o nosso time. Quer dizer, então, e como é que eu não vou estar feliz? Hoje tem um mês que eu estou aqui, foi o maior público que eu tive. Numa terça-feira, 7 horas da noite. Teve nego que eu tenho certeza que saiu do serviço direto para cá. Você entende? Nem jantou, já veio direto pro jogo. Quer dizer, eu não tenho que parabenizar essa torcida. E naturalmente, o dia que cobrar, o dia que achar que está tudo errado, eu vou parabenizar da mesma forma, porque a presença da torcida aqui na Ponte Preta é o que nós temos de melhor. Agora nós temos, eu falei para eles hoje da seguinte forma: nós vamos ter um bom juiz, nós vamos ter um gramado bom e nós vamos ter uma torcida que ativa a gente o tempo todo. O que nós queremos mais? Então nós temos que jogar. Isso eu citei para eles hoje. Temos que jogar. O campo está bom, o árbitro vai fazer o jogo correr. A torcida não, veio muito de Ribeirão Preto que a torcida nossa não ia ter paciência, ia pressionar, ia apelar com a gente. 45 minutos a gente batendo e a torcida batendo. 45 minutos, voltando para o segundo tempo, a torcida recebeu com aplauso. E torcida é isso. Por isso que a gente trabalha aqui com a dedicação ímpar, porque é para o clube, né? Mas a vida do clube é o seu torcedor. E a vida da Ponte é a sua torcida. E eu parabenizo mais uma vez, não é porque ganhamos, não é porque, lua de mel, não sei o que não. Daqui a pouco não podia ter perdido o jogo, você entende? Com esse público aí, a gente tem que parabenizar, porque não é fácil o jogo, terça-feira, 7 horas da noite, 11 mil. 11 mil. Será que não vai ter 15? 16, 17? Na decisão, na próxima decisão que nós tiver aqui? Eu tenho certeza que vai ter. Pode ter certeza que vai ter. Boa noite, professor Hélio, Cristiano da Rádio Resenha. Tudo bem, Cristiano? Mais uma vez, muito feliz com as suas escolhas. No segundo tempo, a hora que você entra com as trocas, que você coloca o Eliel, o time cresce muito, faz o resultado. E referente ao Cássio, ele deixou uma interrogação na sua cabeça, essa interrogação é uma interrogação gostosa. Olha, o Cássio merece tudo que está acontecendo, já frisei. Eu não vou falar sobre escalação minha nesse momento. Eu tenho o retorno de 2 jogadores. Você entende? Eu acho que um dos dois pode até ficar fora. Da primeira opção minha. Tá entendendo? Eu hoje ganhei mais alternativas, porque eu acho que essa alternativa do Jesus flutuando lá na frente, ela é muito boa. Ela é muito boa pela biotipo, capacidade técnica, gosta de pisar na área. O Jesus hoje foram 4 lances que ele podia ter feito, né? Nós vamos estudar bem, com carinho, a manutenção. Eu estou preocupado com 2 jogadores, um é o Matheus e preocupa um pouco com o Elvis. O Elvis formigou com 5 minutos de jogo, mas é porque é o Elvis. É porque vocês não conhecem o que é o Elvis. Formigou com 5 minutos, foi lá, meteu um sprayzinho. Na hora que eu tinha que fazer 2 substituições, porque a última substituição do Boquinha, né, que a gente chama, que é o Luiz Felipe, eu tinha que fazer 2, porque eu não podia parar mais. Você entende? E aí eu falei, vou tirar a profundidade, mas eu tenho que colocar. Porque o Tavares é um jogador muito inteligente para momento que você está na frente, ele sabe cadenciar. Falei, vou meter o Tavares e vou meter, no caso, o Everton, né? Mas eu consultei o Elvis, porque o Elvis apresentou um probleminha. Adivinha? Não, soltou até o final, pode fazer a substituição, que o senhor quiser. Você entende? Eu seguro. Você entende? E segurou. Mas só que aí agora a gente vai vir para o tratamento, vamos ver como é que vai amanhecer amanhã. Então eu tenho alguns probleminhas assim de momento, mas não tenho qualquer preocupação. Todo mundo teve uma preocupação muito grande
você perder 2 jogadores do porte que nós perdemos, mas grupo é isso. Eu só lamento uma coisa, você entende? Porque eu teria que ter no mínimo mais 2 atacantes no elenco. Esse era o plano, isso nós discutimos. O Eberlin queria fazer, ele fez até uma meia loucura para trazer um jogador. Quando foi na última hora, o transfermento entrou no clube, você entende? Que seria outro atacante de frente, tanto que foi para o Atlético Goianiense, que é o Gustavo Coutinho, né? E aí a gente lamenta só isso, porque tira um pouco da nossa força, mas não tira nada da nossa confiança nos jogadores que nós temos para fazer esses 2 próximos jogos, principalmente. Boa noite, Hélio. Fernando César, Rádio Central. A Ponte está a 2 jogos do acesso, quer dizer, a próxima fase já é a final, porque passou, consegue o primeiro grande objetivo. Dá para pensar em escolher um adversário ou o que vier? Lógico, tem que ser batido, mas tem preferência em relação a estádio, a logística ou não? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você viu a dificuldade que foi para a gente passar essa fase, primeiro contra o 8º? Acho que nós temos 17 pontos, né? Inclusive, o comercial falou que a diferença de pontuação não representa muito. Eu também acho. Eu sempre tenho eu tenho esse ditado. Na hora que começa o jogo, você não tem diferença de se você fez 200 pontos, o outro fez 50, não. Iguala. E isso é uma coisa muito importante. Olha a dificuldade que nós tivemos. Aí eu vou falar para você, eu vou preferir, um exemplo, o 15, vou preferir o Noroeste, vou preferir o quê? Eu tenho que estar preparado para tudo. Você entende? E nós estamos preparados para tudo. Nós passamos 2 dias tensos, o grupo sabe, entende? E a minha maneira de trabalhar, inclusive eu falei isso para eles, eu não adianta, eu cobro mesmo e nós temos que cobrar, mas as pessoas começam, mas daqui a pouco é muita pressão. O grande atleta, ele só vai na pressão. Por quê? Pressão em cima de quê? Olha a Copa do Mundo que o Messi fez. Por quê? O mundo estava pressionando ele. A Argentina estava pressionando ele. Olha onde que ele foi. Não é isso? Olha o Ronaldo Fenômeno, pressionado por ter amarelado em 78, todo arrebentado. Olha onde que ele foi. Olha as grandes conquistas de medalha. E quando? Ou é Copa do Mundo de atletismo, por exemplo, o atletismo, ou é Copa do Mundo de atletismo, ou é Olimpíada. Então é a pressão. O grande atleta, ele gosta dessa adrenalina. Quem não gosta, é muito difícil trabalhar comigo. É uma exigência? Que eu não estou falando aqui, nós não estamos falando de um Ronaldo Fenômeno, nós não estamos querendo comparar. Então, muitas vezes, mas o jogador, claro, ele tem menos capacidade mental, ele tem menos capacidade física, você entende? Mas eu não posso trabalhar na Ponte achando que perder faz parte. Não, perder não faz parte. E eu falo com eles uma coisa muito direta. Ganhar não é qualquer coisa, é a única coisa. No futebol, no esporte coletivo, no esporte individual, ganhar não é qualquer coisa, não. Ganhar é a única coisa. E derrota tem que ser sentida para você buscar não perder mais. E essa é a nossa filosofia, o nosso trabalho. E eu estou pedindo a Deus que, quer dizer, já me ofereceu, já me deu essa oportunidade de decidir, né? E eu quero aproveitar. Isso é uma oportunidade que a Ponte está me dando, eu quero aproveitar um acesso, mas respeitando também e muito o próximo adversário. Ô Hélio, 2 questões. Amanhã você vai ficar de camarote assistindo aí esses 3 jogos. Você já escolheu qual jogo você vai assistir para de repente ver o adversário? E uma outra questão, só para complementar, você falou aí, a torcida da Ponte, ela gosta de... você usou pressão, né? Gosta de pressão, mas você acha que ela não preferiria os 3-0 ali no primeiro tempo? Claro. Agora você pode ver que ela estava feliz porque o nosso comportamento estava sendo de buscar resultado. Se daqui a pouco eu estou com um time passivo, Campo Grande, você entende? O 15 nos atacando, nós atacando o 15, não, o 15 não atacou. 15 não atacou, nós não deixamos o 15 atacar. Então, Desculpa, 15, meu perdão. Então, o comercial não atacou. E a torcida gosta disso. A torcida tem uma identidade. A coisa que eu mais recebo do torcedor da Ponte Preta comum, do torcedor que eu encontro nas minhas caminhadas, que eu encontro, é o seguinte: você faz a Ponte jogar para cima, você faz a Ponte jogar dentro. É assim que nós queremos. Que é a característica da torcida, é a característica do time. Né? Eu trabalho com essa forma. Você me fez outra pergunta, desculpa, não prolonguei.
Olha, meu analista vai assistir todos. São 2 jogos amanhã? Amanhã tem 2, não é isso? Eles me dão todos os detalhes. Eu vou assistir um. Eu vou ver quais são os jogos amanhã? 15 Portuguesa? Novo Horizonte Oeste. Eu vou assistir 15 Portuguesa. Entendeu? Já entregou, porque daqui a pouco são os times com possibilidade de enfrentar. Entendeu? Porque na sequência, se o Novo Horizonte ganhar amanhã, nós não enfrentamos o Novo Horizonte. Tá entendendo? Então é por isso que a gente vai. Eles são eles que vão. Eu não sou me apego muito a isso, não, mas eles me orientam. Eu tenho certeza que vai ser esse. Valeu, gente. Portanto, a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, Edu, terminou aqui na sala de imprensa. O treinador da Ponte falou conosco. Ok, você me ouve, Catarino? Estou ouvindo, Edu. Por gentileza, vamos lá então, aproveitando. Olha, o Batista votou no Cássio Gabriel, o Tigrão votou no Cássio Gabriel, o Gleger, Cássio Gabriel, o craque do jogo, Vladimir Catarino. Eu vou votar no Cássio Gabriel pelos 2 gols, mas com uma menção honrosa ao Luiz Felipe. Para mim, o Luiz Felipe jogou muito hoje, além do gol que marcou, foi muito efetivo, né, no apoio. Menção honrosa ao Luiz Felipe, mas meu voto também pelos 2 gols, não tem como não votar no Cássio Gabriel, né, Edu? O Fábio Sanches tomou amarelo, tá pendurado, né? Tomou amarelo, tá pendurado, né, Edu? Já havia tomado o cartão amarelo já em Ribeirão Preto, lá contra o Comercial, tomou o segundo, tá pendurado para a sequência do campeonato. Foram zerados os cartões amarelos, mas quando começou essa fase aí, passa a contar, já no jogo do Comercial lá em Ribeirão Preto, contando com esse aqui, tem 2 amarelos aí o Fábio Sanches. E departamento médico preocupa aí o Matheus Silva, que ele falou, né? O Luiz Felipe saiu com cãibras, acho que não preocupa. Ele falou também do Elvis, que no comecinho, com 4 minutos, já deu uma fisgada no pé aí, precisou passar um spray. Um abraço, viu, Catarino? Até a próxima, bom descanso, parabéns pelo trabalho. Valeu, Edu, obrigado, uma ótima noite a todos. Coletiva do Hélio, participaram também aqui, participou o Vinícius Abarca, da TV Bandeirantes também. Já eu venho o nome de Brasitone e a ficha técnica, os detalhes de público, renda, os gols e tal e tal. E também eu agradeço a você pelo YouTube nos acompanhando. Coloque o seu like lá, dê o seu likeinho lá, muito obrigado, faça a sua inscrição, o nosso muito obrigado. Estamos também no FM em 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto e no AM 1170 Campinas e região, hein? Brasitone, agora 21h52, 21h52, Brasitone já e a ficha técnica. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, a Ponte não teve aí o Pablo Diego e o Gé, os atacantes que foram expulsos em Ribeirão Preto, então a Ponte entrou com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Amaral, Leonaldi e Elvis, Matheus Jesus, Cássio Gabriel e o Guipira. Então o Guipira e o Cássio Gabriel entraram na vaga aí do Pablo Diego e do Gé. Gente, com 25 do primeiro tempo, o Matheus Silva, zagueiro, se machuca e entra Jean Carlos. Jean Carlos foi para a lateral esquerda e o Arthur foi fazer a zaga. Depois tivemos a 9 do segundo tempo, saiu Leonaldi, entrou Eliel. E depois a 19, 2 alterações. Saiu Luiz Felipe com cãibras, entrou Everton e saiu Guipira, entrou Júnior Tavares, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Comercial com Matheus Almeida, Luiz Eduardo, Thiago Moura, depois Túlio, Hilário, depois o Michael Douglas,
Luiz Roberto, Guilherme Pitbull, Lineker, depois Romário, Renan Barcelos, depois Lucas Serafini e Boré. O Wendel e Cadu Baroni, depois o Adriano Luiz. A equipe do técnico Roberval Davino. Quem apitou foi Luiz Flávio de Oliveira. Cartão amarelo para Matheus Almeida, goleiro, hein? Com 1 minuto e meio, o goleiro comercial estava amarelado. Cera, Jean Carlos foi amarelado, da Ponte, e o Fábio Sanches amarelado, está pendurado o Fábio Sanches, hein? E o Boré teria sido expulso no pênalti que ele cometeu, mas depois o Luiz Flávio foi pro VAR, acabou retirando o vermelho e dando somente amarelo para o Boré. Então amarelado aí do comercial, o goleiro e o Boré, da Ponte, Jean Carlos e o Fábio Sanches. Vamos aos gols, hein? Todos no segundo tempo. 12 minutos, a Ponte atacando para o gol de entrada. Luiz Felipe faz 1-0. Depois teve o pênalti a favor da Ponte, sofrido aí pelo Eliel. O Elvis cobrou, o goleiro defendeu, veio rebote, chutou Elvis, defendeu de novo o goleiro. Depois, isso foi a 28. A 39, o segundo gol da Ponte, Cássio Gabriel de cabeça. E a 47, de novo, Cássio Gabriel, Ponte 3, Comercial 0. Público, 11.136. 11.136 e a renda 147.325. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bandeirantes. Olha, a Aroma das Ervas já vai trazer a defesa do jogo, hein? A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos no dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadazervas.com.br e Aroma das Ervas, a defesa do jogo. Tem futebol na Bam Bam Bam. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, com o Zorzinho, com o Tigrão, hein? Qual vai ser a defesa do jogo? Começa com o lance 2 aí, por favor. Meu caro Lucas Pessoa, um abraço, viu, Pessoa? Muito obrigado aí. Nosso Danilo Capucci, o homem da técnica Bandeirantes. Lance 2, hein? 19 primeiro tempo, gente. Matheus Jesus finaliza. E o Luiz Roberto em cima da linha salva, não necessariamente o goleiro, hein, Batistão? Abriu boa bola, Luiz Felipe passou pela marcação, vai no fundo, cruzou na área, Matheus Jesus vai fazer, bateu! Defendeu Luiz Roberto! Luiz Roberto embaixo das traves, Matheus Jesus de dentro da área, quase na marca no pênalti, bateu de canhota, Luiz Roberto salvou o gol. Luiz Roberto número 2, né? O goleiro do Comercial é o Matheus Almeida, essa aí quem salvou foi o número 2, hein? Ponte atacando para o gol da FEPAS, hein? Vamos lá, primeiro tempo ainda, 28 minutos, Arthur retornando e soltando uma bomba de longe, vai Batistão. Vem pela meia direita, rola para Arthur, pé canhoto, uma bomba! Espalma Matheus Almeida!
Que paulada do Arthur! Uma cacetada. E vamos para o segundo tempo. O Kaique França no gol da Fepasa. Kaique França no gol da Fepasa, 0-0. O Comercial não tinha chutado uma. E a Ponte tentando. Gente, você já pensou? Foi no primeiro tempo. Aqui é comecinho, 2 minutos. Segundo tempo, você já pensou se o pior acontece? Vamos lá. Olha, e no lance, o Jean Carlos escorrega, hein? Kaique França e o milagre da noite, Batistão. Luiz Roberto, pé direito, cruzou na área. O Comercial vai fazer. Cadu Baroni, pé direito, bateu. Defendeu Kaique França. Que defesa absurda, espetacular, o chute de dentro da pequena área, Cadu Baroni só não fez o gol porque o Kaique França no puro reflexo evitou o gol do Comercial. Impressionante o reflexo do Kaique França. 3 minutos depois, lá no gol de entrada, Matheus Jesus tenta de cabeça. Tocou para Elvis, pé direito, levantou na área, Cássio Gabriel para Matheus Jesus de cabeça, pega! Matheus Almeida no duelo dos Matheus, tentando Matheus Jesus, Matheus Almeida, mais uma defesa impressionante, evita o gol da macaca Vladimir Catarino. Muito bem, 28 minutos, pênalti para a Ponte, estava 1-0, sufoco danado, pênalti, Eliel sofre pênalti, o Elvis brilha, dá de trivela pro Elvis, o Elvis dentro da área derrubado, pênalti, gol de entrada, hein? O Elvis perdeu contra o Taubaté, ele cobrou no gol de entrada também, perdeu, chutou por cima, e contra o Juventus, ele perdeu, cobrou lá no gol de entrada também, o goleiro André Dias, Juventus, defendeu, e no rebote o Elvis fez, quer dizer, na teoria não é mais pênalti, acabou defendeu, não perdeu o pênalti, defendeu, já no rebote fez, mas acabou fazendo e de novo, hein, o Elvis vai cobrar um pênalti, oi Batistão. Passe de calcanhar para Eliel, entrou na área, pênalti! Penalidade máxima para Macaca. Um passe lindo de calcanhar do Elvis. Exuberância no toque para deixar Eliel na cara do gol. Um sentimento de confiança toma conta do corpo do Elvis. Bateu, defendeu, o goleiro faltou. Elvis, pé direito, bateu, o goleiro defendeu. Defesas em sequência. A primeira batida no Elvis, ele bateu, Matheus Almeida defendeu, a bola voltou pro Elvis, bateu de novo, Matheus Almeida salvou o time do Comercial de tomar o segundo. São as propostas, as defesas foram essa. Oi, Greg Exorzinho, a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Sem dúvida nenhuma, do Kaique França. Para mim, a defesa que mudou a história do jogo. Cara a cara, salvando o time da Ponte. Uma belíssima defesa. Para mim, essa é a defesa do jogo. Muito bem, para você, Tigrão. Tá, fico com essa também, Edu. Eu acho que mudou a história do jogo. Se o Noroeste faz ali, tava 0-0, era outro jogo, né? A Ponte ia ficar com os nervos em frangalho, talvez não tivesse condição sequer de empatar. Então, um lance que muda a história do jogo. Para mim, o gol do goleiro, gol de Kaique França, que Carlos Batista descreveu com a mesma precisão de sempre, exatamente assim. Luiz Roberto, pé direito, cruzou na área, o Comercial vai fazer, Cadu Baroni, pé direito, bateu, defendeu Kaique França. Que defesa absurda, espetacular, o chute de dentro da pequena área, Cadu Baroni só não fez o gol porque o Kaique França no puro reflexo evitou o gol
do comercial. Ok, essa foi a defesa do jogo. Kaique França, 2 minutos do segundo tempo. É aqui, Ponte 3, Comercial 0, gols no segundo tempo. Luiz Felipe e 2 gols do Cássio Gabriel. O Elvis perdeu o pênalti. E olha, intervalo em Bauru, Noroeste 0, Velo Clube 0. Só amanhã a Ponte vai conhecer o seu adversário. Pode ser Noroeste, 15, Santista, o Velo, o Oeste. Então, muito indefinido ainda. A Ponte de melhor campanha vai pegar a quarta equipe de melhor campanha. Tem que somar todos os pontos. Somando tudo, você calcula aí, quarto amanhã que você vai conhecer. Não sei se vai ser sábado ou domingo, serão 2 jogos, hein? Mas no final de semana já teremos jogos. Agora 22h04, na sequência, vem aí o gabarito do jogo, tintim por tintim, aqui na Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama o churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Bandeirantes. Gabarito do jogo. Muito bem, gabarito do jogo, Ponte 3, Comercial 0, público 11.136. Oi, Zorzin, qual é o conceito do jogo? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo bom, melhor o segundo tempo. E pra você, Tigrão? Bom jogo, mas muito melhor o segundo tempo. Kaique França, goleiro da Macaca, pela defesa do jogo que fez com 2 minutos do segundo tempo, estava 0-0. Aí se ia complicar demais se não fosse a defesa. Kaique França, oi, Zorzin. Por essa defesa, o conceito dele é bom. Se a Ponte toma o gol ali, poderia se complicar no jogo. Bom pra ele, Edu. Um abraço ao meu amigo Álvaro Quitaca, curtindo sempre a Band. Obrigado, Álvaro Quitaca, meu querido amigo, sempre aqui na Band, hein? Vamos lá, Tigrão. Luiz Felipe, hoje arredondou 30 jogos, veio do Boa Vista do Rio, é meia, adaptado na lateral direita por Hélio dos Anjos. Ele fez o primeiro gol, hein? Dentro da área, fuzilou o gol de entrada, 1-0, 12 segundo tempo, um momento crítico. Mas, no primeiro tempo, aquela jogada do Matheus Jesus, que o Luiz Roberto salvou lá no gol da Fepasa, foi cruzamento do Luiz Felipe. Essas e outras, Luiz Felipe. Grande partida, saiu extenuado, fez o linha de fundo a linha de fundo durante o primeiro tempo inteiro, não deu moleza na marcação, só uma observação minha, não é uma correção, dentro da ficha dele, do release dele, tá lá como meia, mas ele é volante, viu, Edu? Vou corrigir aqui, Tigrão, volante, né? Ele é segundo volante. É um volante moderno, por isso que eu falei meia. Não, mas está escrito isso na ficha dele. Tem um erro aí, eu já me informei sobre isso. Ele é um segundo volante, claro, você põe de meia, ele tem chegada e tal, mas é um segundo volante, inclusive, no jogo lá de Ribeirão Preto, ele quando entrou nessa função, né? Ali para recompor o meio, então... É uma grande atuação, talvez o maior acerto do Hélio, que estava escalado por todos nós, assim, nas informações que chegavam. O Everton, e a gente vinha defendendo, olha, é jogo para cara cascudo, é jogo para cara forte fisicamente,
É jogo para cara que tem bom poder de marcação, que vai, joga com o corpo e dá com ombrada, e dá voadora, rabo de arraia, e arrasta a bola na frente. E você matou a pau. Você resumiu aí. Um gol, a melhor assistência do primeiro tempo, né? Tava feito o gol, mas o Luiz Roberto estava lá em cima da linha, número 2, e tirou. Então, uma grande partida. Inclusive, candidato a craque do jogo. Candidato a craque do jogo. Como saiu antes, perde um pouquinho essa possibilidade de avaliação. Conceito dele bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou precisar de vocês dois fazer um bem bolado aqui para definirmos e avaliarmos a zaga, porque tem o Fábio Sanches, tem o Matheus Silva, que saiu com 25 minutos do primeiro tempo, e tem o Arthur, que passou a fazer aí o papel de zagueiro, né, com a entrada do Jean Carlos foi para a lateral esquerda, o Arthur então foi para a zaga para fazer com o Fábio Sanches, tá? Matheus Silva só jogou 25 minutos, sem avaliação. Fábio Sanches, observação, hoje arredondou 60 jogos, ele tomou amarelo, ele está pendurado, amarelo lá em Ribeirão, amarelo já aqui. Foi zerado, mas quando começou o quarto de final, tá contando os cartões. Então tá pendurado. E o Arthur tem um belo chute a 28 do primeiro tempo, lá no gol da Fepasa, o goleiro defendeu. E você disse bem, Tigrão, o Arthur participou do lance do pênalti. A esticada de Arthur para Elvis, que de trivela deu para o Eliel, sofreu o pênalti, né? Vamos lá, Zorzinho, começa com você. O Fábio Sanches e o Arthur. Vamos lá. Oi? Vamos Foi lá. de calcanhar o toque pro Eliel. De calcanhar, isso. Vamos lá, o Zorzinho. Olha, Edu, para mim, muito bem. Os dois. Aliás, o Matheus estava bem também no jogo, antes de sair, né? Acabou sentindo ali. O conceito para Arthur e para Fábio Sanches é bom. E para você, Tigrão, Fábio Sanches e Arthur, alguma coisa que quer falar do Matheus Silva que preocupa? Você vê que o Hélio disse na coletiva, eu não conto com o Matheus Silva para o próximo jogo, Tigrão. É porque foi joelho, viu, Edu? É uma pena. É o melhor zagueiro da Ponte hoje. Tá melhor do que o Fábio Sanches, que agora que está readquirindo o seu melhor ritmo de jogo. Então, pela partida que estava fazendo o Matheus Silva, ganhando todas, inclusive dando qualidade na saída de bola, conceito bom para Fábio Santos e bom mais para Arthur. Estava muito bem na beirada, como lateral esquerdo, como ala, veio por dentro, continuou bem, participa do lance mais bonito do jogo, que foi o pênalti, pelo toque do Elvis. Conceito bom mais para Arthur, bom para Fábio Sanches e bom para Matheus Silva. E fiquei feliz de ver hoje o Fábio Sanches já com um pouco mais de explosão, de velocidade para chegar na marcação. Inclusive um lance que ele dá um carrinho firme na bola. Já tinha ficado, ele se recupera lá do lado da geral. A torcida comemorou como se fosse um gol. E isso mostra que ele está reagindo e recuperando o tempo de bola, recuperando o seu melhor condicionamento físico e até a própria explosão muscular. Bom para ele, bom para o Matheus e bom mais para o Arthur. Muito bem, aqui Ponte 3, Comercial 0, gols no segundo tempo do Luiz Felipe, 2 gols do Cássio Gabriel. Vamos lá, o Zorzinho, o Amaral, jogou o tempo todo, o Amaral, cabeçada, 43, primeiro tempo, escanteio cobrado, pimba de cabeça Amaral, raspou o travessão, Amaral, Gleger. Foi bem Amaralzinho, chegando, dando ali a recomposição, fazendo uma transição rápida, gostei do Amaralzinho, conceito bom para ele. Vamos lá, Tigrão, com 39 do primeiro tempo, você comentava a respeito do Leonaldi, que não estava bem e tal, marca, mas não produz, e caçapa cantada. 9 do segundo tempo, sai Leonaldi, entra Eliel, mas aqui a avaliação é do Leonaldi. Não estava bem no jogo, não. O pessoal aqui da nossa frente, aliás, pessoal simpaticíssimo, que vem aqui conversar com a gente na cabine, vem cumprimentar, vem parabenizar a equipe toda pelo trabalho, mas me assustaram quando subiu a placa 5, todo mundo tenso, jogo 0-0, o Comercial já tinha ido e só por um milagre não abriu o marcador, e aí teve aí um ensaio, você vê que com todo esse barulho, há muito tempo que eu não ouvia a torcida da Ponte fazer um barulho tão estridente, tão ensurdecedor. Trabalhei com o retorno no último aqui para poder me ouvir. E mesmo assim o Hélio ouviu, né? Você viu que ele reclamou lá, né? Não gosta de ser chamado de burro, acho que é falta de educação e tal.
mas foi a melhor alteração dele no jogo, né? Foi a melhor. Mas foi corrigindo um equívoco dele. Por tudo que ele falou do Jesus, porque Jesus flutua. Jesus flutua mesmo, pô. Andou até em cima da água, né? Andou em cima do mar. Jesus flutua mesmo. Ele falou que o Jesus flutua. Mas o Jesus como centroavante foi um equívoco. Só que é legal quando o cara vem e quando ganha tudo é legal. Fica o treinador da palavra fácil, 17 minutos cada resposta. E tem que ser assim mesmo, tem que curtir, tem que se divertir. Ele já tem o direito de fazer tudo isso. Então, o Edu, o Léo Naldi, a bola estava queimando o pé, estava errando muitos passes. Então a Ponte não ganhou o centroavante e perdeu o grande segundo volante que tem, que é o Matheus Jesus. Quando ele saca o Léo Naldi, vem com o Jesus para entrar com qualidade com a bola. E bota o Eliel fazendo uma correria, uma fumaça, um tiroteio lá na frente, ele ganha o jogo. Mas o Léo hoje não estava bem. Pela luta, porque não se entregou nunca, porque ia, dividia e tal, mas não estava rendendo, ele leva um regular. Vamos lá, o Elvis jogou o tempo todo. O Elvis, ele cobrou 9 escanteios no primeiro tempo, 3 no segundo, são 12. Cobrou 2 faltas frontais e 4 faltas laterais. Nos escanteios, numa dessa, na cabeça do Matheus Jesus, que perdeu a 40 do primeiro tempo, antes do Amaral Cabeça, perdeu também. O Elvis participa do primeiro gol, mesmo caído, consegue tocar para o Luiz Felipe. O Elvis, no pênalti, ele dá de calcanhar para o Eliel derrubado só para o pênalti, mas ele perdeu a cobrança de pênalti 2 vezes, teve rebote, chutou também, acabou defendendo. Essas e outras, o Elvis, qual é o conceito dele, hein, Zorzinho? Mesmo perdendo o pênalti, e acho que só erra quem tá lá dentro, o Elvis é muita qualidade, né? As bolas paradas, a jogada que origina o pênalti aí, foi impressionante o toque dele de calcanhar, né? Então, eu sou fã do futebol do Elvis. Então, assim, não dá para botar na conta dele perder um pênalti, porque os melhores também já perderam. Então, o conceito do Elvis hoje é bom, Edu. Matheus Jesus, Tigrão, olha, ele teve aquele lance que ele chutou dentro da área, o Luiz Roberto salvou na linha. Teve um de cabeça do Matheus Jesus a 48 do primeiro tempo, raspou. Deixa eu ver, tem mais lance dele aqui também, 5 do segundo tempo, de cabeça da pequena área, gol de entrada, o goleiro pegou. Essas e outras, não sei, você disse também a respeito do posicionamento dele, que hoje foi um pouco diferente. Matheus Jesus, ele jogou o tempo todo, e o conceito, Tigrão? Conceito bom, mas ele rendeu depois que veio organizar o time. É um desperdício. Ele é bom lá na frente, ele é artilheiro, ele faz gol, ele cabeceia muito bem, ele chuta bem, fez um golaço contra o mesmo Comercial na primeira fase lá em Ribeirão, mas ele é perigoso na frente quando ele vem de trás, quando ele vem como surpresa. Agora, ele jogando de costas lá, com a qualidade que tem, com a visão panorâmica que tem do gramado, tomando joelhada nos 2 rins, é um desperdício. Então, mas ele teve 3 lances, um que o cara tirou em cima da linha, uma cabeçada que lambeu e uma que o goleiro pegou, é verdade. Mas todas elas ele estava de frente. Todas elas, ele tinha saído um pouco e quando a jogada aconteceu, ele entra. Ele vem da linha média e entra, e aí ele fura, aí ele surpreende. Então, olha, é muito importante ele pisar na área, mas vindo de trás, aparecendo como um a mais, e não sendo alvo sanguinário da marcação dos zagueiros. Até que ele tenta virar, ele não tem essa característica. Ele tem que receber de frente, partir com essa bola do meio campo, tocando, saindo no vazio, recebendo, sendo o maestro do time. Ele tem mais mobilidade do que o Elvis. E ele tem uma habilidade impressionante, é um segundo volante de altíssima qualidade. Mas ele faz gol. Isso. Quando ele vem de trás, ele mata a pau. Quando ele fica preso lá, encaixotado na marcação, eu não gostei. Mesmo assim, é um jogador letal. E o conceito dele é bom, especialmente depois que ele trocou de função, e aí saiu o Léo Naldi, o Amaral vai fazer o primeiro, ele faz o segundo com liberdade, e empurra o Elvis um pouco para frente, e aí com o Eliel fazendo uma fumaça do capeta lá na frente, a Ponte destruiu o Comercial. Conceito bom para Matheus Jesus, e que o Hélio dos Anjos,
que também é anjo, aí tá dando tudo certo. É anjo, é Jesus, é o filho do anjo, né? Tá tudo em casa. Mas que o Hélio saiba que Jesus flutua mesmo. Ô, Edu. Olha, Noroeste e Velo 0-0 segundo tempo. O Noroeste vai se classificando, ganhou o primeiro jogo em Rio Claro de 1-0, tá? Vamos lá, aqui Ponte 3, Comercial 0, Cássio Gabriel, hein, Zorzinho? Jogou o tempo todo e marcou 2 gols, hein? A 39 e a 47 do segundo tempo, um de cabeça e outro com o pé. E o conceito dele, oi, Zorzinho? Só tô acompanhando aqui o jogo. E Noroeste. Sabe quem é que é do jogo ou não? Tá tendo gol do Noroeste, hein? Tá vendo aí ou não? Tá falando o seu microfone aí. Me aparece aqui na tela, Edu. Gol do Noroeste. Oi, Zorzinho. Tá ouvindo aí, Edu? Tô ouvindo. Agora sim. Melhorou aí agora, né? Agora sim, Zorzinho. Provavelmente vai ser validado o gol porque o jogador tava em condição de fazer o gol. Tava em condição legal. O VAR tá acompanhando. Edu, o árbitro é o mesmo que apitou Ponte Preta Comercial lá em Ribeirão Preto. E já expulsou um do Velo, Já expulsou 2 do Velo. 2 do Velo? 2. Nossa. Ele já expulsou 2 do Velo. E outra... O Noroeste faz 1-0. Ele gosta de expulsar visitante, hein? Viu, Edu? Sim. Você sabe que o Tigrão e o Hélio, eles estudaram na mesma escola, né? Impressionante. Viu? Cássio Gabriel, Edu, craque do jogo, pô. Jogou um partidaço. Foi bem na partida, 2 gols. Cara que realmente... Ele tava mostrando já um crescimento nos últimos jogos. Ele ganha oportunidade, vai muito bem. Né? Eu gosto do Cássio Gabriel. Tanto que na escalação eu disse, olha, eu não faria isso. Mas não tá errado. Não tá errado. O Cássio Gabriel foi bem escalado. Olha, o gol foi anulado, viu? Foi anulado? Foi anulado, 0-0. 0-0, portanto. Hã? 0-0, portanto, e o Velo jogando com 9, é isso, Joaquim? Exatamente. O Velo tá com Vamos 9. lá, olha, 22h30 tem a Voz do Brasil. Tigrão, agora o Guipira jogou até 19 segundo tempo. O Guipira participou do primeiro gol, sim senhor. Para chegar no Elvis, passou pelo Guipira. Do Elvis pro Luiz Felipe fazer o gol, Tigrão. Guipira. Lutou muito. Às vezes ele corre mais do que a bola. A ansiedade ainda atrapalha um pouquinho. Mas está crescendo e por essa participação importantíssima. No momento mais difícil do jogo para a Ponte. Tanto é que foi o gol mais comemorado. Isso aqui explodiu. As fundações do estádio Moisés Lucarelli saíram do chão com a explosão da torcida, porque era ali, ou faz ou ia começar a complicar. E ele teve uma participação boa, Elvis também, e depois a chicotada de paulada, meio caído do Luiz Felipe. Leva pela luta, pela personalidade, pela entrega, um conceito bom também, o menino Guipira de Piracicaba, conterrâneo ou conterrano de Leandro Boles e do Cão Chupando Manga. Vamos lá, o senhorzinho dos que entraram, o Everton, entrou 19 segundo tempo no lugar do Luiz Felipe, o Everton faz o passe pro Cássio Gabriel fazer 3-0 a 47 segundo tempo, o Everton. Foi bem, conceito regular. Jean Carlos entrou a 25 do primeiro tempo, no lugar do Matheus Silva, que estava machucado, foi fazer a lateral esquerda, e o Arthur, da esquerda, foi fazer a zaga. Jean Carlos, foi ele que escorregou, hein, Tigrão? Naquele lance aí do Kaique França, 2 minutos do segundo tempo, lá no gol da FEPAS, a defesa sensacional de Kaique França, goleiro da Macaca, estava 0-0. No lance, o Jean Carlos escorregou e o Cadu Baroni finalizou. Essas e outras, Jean Carlos. Oi, Tigrão, majestoso. Jean Carlos bem, entrou bem de novo. Deu azar nesse lance, ele tinha um sabonete lá na chuteira, escorregou. Mas entrou bem, tá crescendo, viu, Edu? Tá adquirindo confiança. Você viu o Hélio dizendo que parece que levou ele no psicólogo ou não? Eu acho que o Hélio deu uma desbaratinada. Eu acho que foi no Zé Pilintra. Também acho. Também acho. Zé Pilintra já deu uma turbinada nele. Que hora que você vai para a Hora do Brasil, Edu? É 22h30. Legal, então eu tô monitorando direitinho aqui, não vou te atrapalhar. Muito obrigado. Quero só aproveitar enquanto o Glegger ainda está com a gente. Sim. Para dizer que essa defesa milagrosa, que foi a defesa do jogo, do Kaique França, foi no mesmo gol onde ele, Kaique França, ganhou o último derby disputado aqui em Campinas para a Ponte. Naquele jogo onde a Ponte ganhava de 1-0, gol do Fecim.
e ele fecha o ângulo e se multiplica, vira um multi-homem e pega um chute a queima-roupa do Rodrigo Andrade. Isso. Mesmo gol, hein? Eu acho que ele entra com meio quilo de sal grosso e quando vai para esse gol aí, ele joga ali atrás do pau da trave. Então, é verdade que a Ponte só joga do gol de entrada. Começa jogando, atacando pro gol da FEPASA, para no segundo tempo ele poder ficar lá. Pois é, ele veio ali, eu vi ele jogando um negócio branco lá, e depois que ele pegou essa bola que mudaria a história do jogo, eu percebi que era sal grosso. Sal grosso. Como dizia Brandão, senhor Maurício Brandão, como dizia ele, vai lá no homem que não tem erro. Vamos lá, ô Zorzinho, aqui Ponte 3-0, o Eliel entrou a 9 segundo tempo, o Eliel sofreu o pênalti, mas não foi convertido, o Elvis cobrou, defendeu o goleiro 2 vezes, mas o Eliel dá um passe espetacular para o Cássio Gabriel de cabeça fazer 2-0, e o Eliel tentou também, teve um lance que ele chutou assim, você falou, ele estava desequilibrado, e aí chutou no ângulo, o goleiro pimba para escanteio, Eliel, Zorzinho. Eu teria escalado ele de começo. Mas eu acho que a justificativa do Hélio foi correta. Você vê que ele entra e ele incendeia o jogo, né? E eu estava falando isso, inclusive, no início. Eu e o Tigrão também, acho que nós falamos, que ele seria uma opção e uma boa opção para o segundo tempo. E na hora que o Hélio coloca o Eliel, as coisas mudam, né? O ataque da Ponte fica com mais velocidade, fica mais leve, o futebol do Elvis começa a aparecer novamente. Matheus Jesus vindo de trás, então sem dúvida nenhuma, o Eliel foi muito bem no jogo. Conceito bom para ele. Vamos lá, eu emendo com você, Zorzinho, o conceito do Hélio, hein, que sem o Pablo Diego e sem o Gé, ele escalou Cássio Gabriel e Guipira. Cássio Gabriel marcou 2 gols. Ele optou também na lateral direita, mudou. Ribeirão, quem começou foi o Everton, hoje não, hoje começou o Luiz Felipe. Luiz Felipe fez gol. E por aquilo que ele mudou, a entrada do Eliel aí, parece que a galera não gostou da saída do Leonardo, mas Eliel foi bem, essas e outras. O tio Hélio, como é que foi o conceito dele? Mas é que às vezes você tirar o Leonardo, né? Você tá tirando o xodozinho da torcida. Mas ele fez corretamente. O Leonardo não estava bem no jogo. E ele traz um cara que estava muito bem, que era o Matheus Jesus, para fazer a função. E coloca mais velocidade. Que era o que o jogo pedia. Pedia um pouco mais de velocidade, intensidade, né? E reverter a situação que estava o jogo. E eu acho que ele acertou na mosca. E era certa também no início, porque a justificativa dele me convenceu, por ele ter escalado o Cássio Gabriel. Então o conceito dele é bom, Edu. Um abraço, Zorzinho. Valeu, boa noite. Muito obrigado. Ô Tigrão, 1 minuto só, né? Tem que dar uma faturada e a Voz do Brasil na sequência, hein? Ô tio Hélio, como é que foi? O treneiro da palavra fácil. Muito bem. No jogo, conceito bom, na coletiva, conceito ótimo. Só a resposta à pergunta do Vladimir Catarino, 17 minutos e 30 segundos cronometrado aqui pelo Tigrão. Depois os caras falam que eu que sou prolixo. Que coisa. Eu perto do Hélio. Quanta injustiça. Quanta injustiça. Eu perto do Hélio, eu sou o cara mais objetivo do mundo. Não. Eu sou comentarista da palavra única. Você fica mesmo. Você faz um monólogo perto dele. Um abraço, Tigrão. Deus lhe pague. Boa noite. Obrigado. Abraço, até a próxima. Um abraço a todos. É o seguinte, tem que ter 2 programas. Um aqui para os nossos quadros e outro programa só para a coletiva do tio Hélio. Agora, 22h27. Você está na Bandeirantes, na hora do esporte. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Itaipava 100% malte 350 ml, 2,39. E para cliente Taquaral Mais, camarão Qualismar, pacote 400 gramas, 54,95. Filé mignon bovino peça a vácuo, 54,95 o quilo. Ofertas válidas até 26 de março. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Meus amigos, final do jogo aberto, majestoso, Ponte 3, Comercial 0, gols aí do Luiz Felipe, 2 gols do Cássio Gabriel, todos no segundo tempo. O Elvis perdeu o pênalti, o goleiro defendeu, o público 11.136, o Batista narrou, o Tigrão Gleger comentário, Vladimir Catarino nas reportagens. Obrigado à nossa técnica, o nosso Lucas Pessoa e o Danilo Capucci e Gilberto Sufi na técnica externa, majestoso. A você que participou pelo WhatsApp, pelo YouTube, no Rádio AM, no FM, no aplicativo, muito obrigado mesmo. E eu volto em final de semana, hein? Ainda vai sair a tabela, a Ponte TV que vai pegar amanhã, vai conhecer. Eu volto então no próximo final de semana, hein? Na sequência da Série 2, eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.